Salve rapaziada, Baby aqui trazendo pra vocês mais um fucking vídeo. Dessa vez vai ser respondendo perguntas. Já daquele formato, ó. Faz o L de leão com gás. Bomba garanha. Deixa o like maroto, se inscreve, hein. Não virou membro ainda? Vou te falar o porquê que você deve virar membro em alguns segundos. Mas lembrando que hoje tem live da aldeia também. Então vamos que vamos. Bem, família, creio eu que deve estar aparecendo pra vocês a tela mais ou menos em 3, 2, 1, agora. Vocês podem ver aqui a tela do meu canal, ó. Vou dar um F5 aqui, ó. Calma aí. Vou dar um F5 aqui, ó. Atualizou, ó. Tô na aba de posts. Por que você tem que virar membro? Aqui, ó. A pergunta dos membros 11 dias atrás. Os caras, eles puderam perguntar muito antes. Então, tá aí, ó. Lembrando que os membros, até atual momento, podem mandar 2 perguntas, porque ainda não somos em muitos. Quando ficar muito, aí vai ser uma só, mas ainda assim é uma pergunta exclusiva. Vamos ver o que os membros falaram. News first. Butterzinho. Salve, Butterzinho! Tá ligado? Quem conhece, conhece. Salve, como você acha que vai ser a BDA 10? Eu imaginei que poderia ser uma chave de 8 trios só com lendas que não rimam mais. Cara, eu até pensei nisso daí também, deles fazerem uma BDA só com 8 trios, os mais lendários, mas tem uma questão, cara. A chance de... primeiro assim, né? Quem garante que os caras vão topar, né? Pensando que no cenário que todos topem, legal, perfeito. Mas nada garante que todos os caras antigos vão topar. Mas se eles todos toparem, muitos estão enferrujados. Então não vai ser uma coisa tão dinâmica. Eu não sei o que a aldeia vai fazer, mas 8 trios eu acho impossível. Porque tem que envolver os atuais campeões, tem que envolver os caras que tá bom hoje, tem que envolver os caras que não tem aldeia, mas é tipo assim... tem que estar no evento, tipo Guri, porra, não tem aldeia de trio, mas ele é o terceiro maior campeão e tem 3 vice. Provavelmente vai querer participar da 10. Tipo assim, complicado. Então eu acho assim, como é que eles vão fazer pra fazer só 12 trios, né? Se a aldeia conseguir fazer só 12 trios, perfeito, mas eu tô começando a achar que talvez ela tenha que fazer 16, mano. E se fizer 16 com 5 rounds, demora muito. Ela vai ter que fazer 16 com a primeira fase inteira sendo 3 rounds. Que eu não acharia absurdo, dado de exemplo até o Jardim das Rimas, que é o evento que eu organizo, lá no Ana Rosa a gente fez um sistema que a gente se inspirou em vários bagulho e criamos o nosso. Então basicamente é o que? É o formato 3-2-1, onde o primeiro round vai o trio, o segundo round vai a dupla e o terceiro vai a pessoa que não foi na dupla, obrigatoriamente. Então força o trio a fazer uma estratégia. Então é 3 rounds, primeira e segunda fase, formato 3-2-1. 12 trios também. A partir da semifinal, aí vira 5 rounds, mas é a mesma coisa. Trio, dupla, individualmente tem que ir quem não foi na dupla, e depois tem que ir os que foram na dupla. Então tem alguns que vão rimar mais que outros, então existe toda uma estratégia. Então eu acho que a aldeia ela vai ter que fazer alguma coisa assim, pensar em alguma estratégia doida aí. Sintomas. Salve, Baweb, tudo bem? Salve, Sintomas! Sintomas, agora que eu peguei. Qual a sua perspectiva, Dona Rosa, para os próximos 2 anos? O que seria uma realização de um sonho para você nesse meio tempo? Cara, eu não faço ideia da perspectiva, Dona Rosa. Na verdade, eu e os outros organizadores, cada vez a gente fica um pouco mais desanimado, porque é muito trabalho, é muita dedicação para pouca valorização da própria cena, dos próprios MCs e dos próprios patrocinadores. Se eu pudesse colocar aqui o que a gente gostaria, mais patrocínio, tá ligado? Porque hoje a gente não faz muita coisa por causa de falta de dinheiro. Quem acha que a gente tá ganhando dinheiro, eu não ganho 1 centavo com a Ana Rosa, nenhum dos outros 4 organizadores ganha 1 centavo. Pelo contrário, a gente tira do nosso bolso às vezes pra fazer a batalha funcionar. E os MCs não valorizam, tá ligado? É o MC que acha ruim porque não fez a passagem dele, é o outro que não sei o que é mais premiação, é o que não sei o que. Realmente é lamentável. E o que me deixa chateado é que se a gente tivesse fechado com o Bet, a gente tava estourado hoje. Só que nós não vai fazer isso. E eu não tô justificando que quem está estourado é porque fechou com o Bet, não. Mas no caso da Dona Rosa, você é louco, se a gente tivesse feito os contratos de $500 mil, de 200, 300 mil que ofereceram pra nós tava suave hoje, mano. Tá ligado? Ela tava fazendo uns puta bagulho cabuloso, mas e aí? A custo de quem, tá ligado? Tipo, então é complicado. Então hoje o que a gente gostaria de ter mesmo era mais patrocínios, tá ligado? Inclusive se tiver alguém que patrocinador aí, quiser chegar com nós, tamo aí, tá ligado? Estamos buscando cada vez mais patrocínios de coisas legais, coisas da hora pra tá fechando com nós. Com mais verba, mais coisas acontecem. Em relação ao furar a bolha, acho que pode existir projetos das próprias organizações ou até escolas para introduzir mais o rap na cultura cada vez mais pessoas. Na verdade, isso de rap em escola já existe, muita batalha faz. É super comum, principalmente em escolas públicas, em particular nem tanto. E a tendência é cada vez tentar popularizar isso mais, como você disse, o furar bolha, né? Então, acho que sim, mano. Acho que é uma questão de continuar fazendo o que a gente tá fazendo. O tempo vai cuidando disso, tá ligado? Rimas e beatbox. Aí, Baweb, virei membro só pra aumentar o seu membro. As ideias.
Mas enfim, fui sair com uma garota que aparentemente era tímida, chegou a um certo nível de intimidade e ela tirou da bolsa um plug e quis colocar em mim. O que você fez quando isso aconteceu com você? As ideias desse cara, mano. Nunca passei por essa situação, mas se ela quis fazer isso com você, aí cabe a você, irmão. Se você se sentiu confortável em fazer isso, manda bala, enfia o bagulho no teu cu. Agora, se não é do seu estilo, se você não curte, não coloca, entendeu? Vai de cada um, mano. Não tem nem muito o que falar, não, mano. Você já fez esse tipo de coisa, Boeb? Não, mano. Não, no meu cu só passou bosta. Entendeu? E é isso, mano. Tem nem muito o que te falar, irmão. Vambora. Alves021, salve, o que você acha da ideia do Brenos de diminuir os gritos da batalha e aumentar uma volta? Na verdade não é nem uma ideia do Brenos, é um ódio que o Brenos, eu e mais um monte de MC temos. Não tem que ter esses gritos longos, é chato pra caralho. Pra mim, sabe como que começou esse bug aí, mano? Vamos lá. Quando os apresentadores e muitas pessoas que também não é apresentador quer puxar grito, quer ficar chamando atenção. São pessoas que querem chamar mais atenção do que a batalha dos MCs do confronto ali, quer filmar e postar no TikTok. É um saco isso, velho. Tá ligado? O grito tem que ser rápido, mano. É pra animar a plateia. Aquilo morsa de um nível assim absurdo. No começo até foi engraçado, tal, nossa, trava-línguas e tal. Já tá chato. Deu, tá ligado? Isso de aumentar uma volta eu discordo do Brenos porque assim. É impossível. A gente mora em São Paulo, o trânsito aqui é absurdo, as distâncias são absurdas. Você vê isso como referencial, né? Uma vez eu tava em BH. E aí um dos caras que tava lá comigo falou: cê é louco, eu não vou voltar pra casa hoje não, mano. Cê é louco, eu vou ficar aqui pelo rolê. O balaio no caso o ônibus, né? O balaio mais próximo agora só vai passar, vai demorar meia hora pra me deixar na minha casa. E aí ele terminou a frase assim, eu falei, como assim meia hora? Tipo, o que tem? Ele, não, é muito tempo. Na hora que ele falou isso eu fiquei indignado. Como assim muito tempo, irmão? Tipo, meia hora em São Paulo, pra quem mora em São Paulo, meia hora, tipo assim, é rápido, tá ligado? Quando ele falou que meia hora era muito tempo, eu fiquei assustado, porque eu tô acostumado a pegar 1h30, 2 horas de condução, dependendo de onde eu vou, tá ligado? Então, isso daí que o Breno está falando é impossível, primeiro por esse fator, que as conduções elas demoram muito, as distâncias são absurdas e é muita gente em São Paulo. Então o horário ele tem que ser muito pontual para as pessoas não sobrarem. Segundo ponto, não falando pro Breno diretamente isso, mas não tem como fazer isso porque os MCs não chegam na hora, mano. Os MCs confirmados não chegam na hora e os do sorteio também atrasam, tipo assim... Como é que a gente vai fazer uma coisa pra aumentar a volta dos MCs, sendo que os próprios MCs não chegam na hora? Então, isso aí é sonho de MC que quer rimar mais. Mas na prática, quem organiza sabe que isso não funciona. E quando o MCA termina um round, começa o próximo, o MCB responde usando o assunto da última volta do MCA do round passado. Ele não perde pontos? Não. Ele teve mais tempo pra pensar, o MC veio com outro ataque, se o MCB consegue responder tudo e ainda falta do round passado, eu acho válido. Porém, não vejo na maioria das vezes. Ah, tá, entendi o que você falou. Se for fora do contexto, não é que ele vai perder ponto, ele vai pontuar menos. Tá ligado? Agora, se o cara conseguir criar o contexto e juntar tudo, o que não pode, eu acho que eu entendi agora o que você falou, é tipo, tá, o cara falou do sofá no primeiro round, aí vem o segundo round, o cara começou atacando falando de jacaré, aí em vez dele responder jacaré, ele vai falar de sofá, aí ele tá fugindo realmente, aí vai ter menos nota, é como se ele estivesse fugindo do contexto. Agora, se ele pega e fala assim, ó, o cara falou do sofá e no segundo round ele falou de jacaré, não sei o que, você vai tomar um apavoro. É porque o sofá do primeiro round que você falou eu vou usar com a pele de jacaré que eu vou arrancar do seu couro. Suave, juntou tudo, né? Inclusive, tá porra, o pai aqui é uma lenda, né? Fiz uma punchline do meu cu aqui, do nada. Mas eu entendi o que você falou, sim, tá certo. Mas não é perder ponto, é ganhar menos. Quais são os seus favoritos pra representar SP esse ano? Fala um favorito e um que pode surpreender. Barreto está misterioso demais esse ano, acho que ele ganha. Cara, eu acho que na verdade, falando sério, não que eu não acredite em mim, mas falando sério, né? Não seria narcisista a ponto de falar que sou eu. Mas, como eu sempre digo, não dá pra gente falar quem é o favorito, quem que tem que ir, quem não tem que ir. Ah, mas ano passado todo mundo falou que era o Apollo. Era baseado muito no que ele entregou o ano inteiro. Então acaba sendo favorito nesse sentido. Mas esse ano eu não vejo um favorito. Tinha um cara que eu via como favorito no começo do ano, que era o JP. Só que ele parou também. Aí o Croy, beleza, pegou a última seletiva agora no Grajaú, ganhou a aldeia de trio, pode-se dizer que é um favorito? Não sei. Tubarão, talvez? Acho que se eu pudesse apostar em um de todos, eu falaria o Tubarão, mano. Porque o Tubarão, ele... é muito apelão, velho. É muito apelão, mano. E quase sempre ele tá no estadual, tá ligado? E é o primeiro ano que ele tá tentando pela capital. Todos os outros anos ele classificou pela Baixada. Coincidentemente, ele pegou a vaga na Ana Rosa, tá ligado? Então vamos ver isso aí. Surpreender, cara, Bonfim. Bonfim, tá no regional do Barreto, inclusive, tá ligado?
Até o final do ano é 100k inscritos nessa porra. Vambora, Juan, tá ligado? Infelizmente o Social Blade diz que eu só vou ter 100 mil inscritos no ano que vem, mas eu não vou acreditar no Social Blade. Vamos que bora, família. Dá pra nós bater esses 100 mil, mano. É só nós continuar aqui na correria. Não é uma pergunta, é uma recomendação. Ver Hunter x Hunter, esse anime é bom e é bem a sua cara. Preciso ver, mano. Tem muito anime que eu preciso ver, tá ligado? Tem muito anime que eu preciso ver. Eu tava vendo uns mais curtinhos pra ficar por dentro das paradas, né? Então, tipo, Attack on Titan, que é curto. Tipo, porra, nem 100 episódios eu vi. Vi Solo Leveling, tá ligado? Vi alguns aí, mano. Eu tenho que ver mais, mano. Preciso ver mais, mano. Qual é o seu personagem favorito de One Piece? Cara, pergunta difícil, hein, mano. Tem dois que eu gosto muito, mano. O Rayleigh, o Rei das Trevas, e o Jinbei, mano. É que o Jinbei é o homem bom, né, mano? É o Jinbão da massa, mano. O cara tá com... O Jinbão é muito meu parceiro, tá ligado? Agora o Rayleigh, mano, é a aura de fodão, mano, tá ligado? O cara de Havaiana, mano, batendo em almirante, nadando no meio do mar, solando o Rei dos Mares. Mano, o Rayleigh é muito pica, velho. O Rayleigh, o Rei das Trevas, é o personagem mais pica que tem, mano. Papo reto, mano. Tem como não, o cara é muito pica, mano. Todo o governo mundial, todo mundo sabe onde ele mora e ninguém vai catar ele lá, porque o bicho é embaçado, filho. Rayleigh, o Rei das Trevas. Você aceitaria voltar a ser jurado em um cenário onde todas as batalhas conseguiram pagar bem pros jurados? Cara, não tem nada a ver com isso. Eu nunca deixei de ser jurado por dinheiro, tá ligado? O ato de eu ter deixado de ser jurado é porque os próprios MCs, eles não propagam uma cultura que defenda a gente, tá ligado? A gente pode ver até pelo seu último caso, né, que eu não vou mencionar, né? Mas, enfim, o jurado, né, que foi ofendido aí, falando que o que ele quer tá mole, né? Foi ofendido no Instagram e ninguém se pronunciou em defesa desse jurado nessa última aldeia de trio, né? Foi por exatamente esse motivo que eu não quis mais ser jurado, tá ligado? Porque na aldeia há 7 anos eu tomei um hate do caralho, foi o ano mais estourado das batalhas 2023. E quase nenhum MC pulou na minha bala. Aí um ou outro pulou na minha bala depois de uma semana, 10 dias. Aí é fácil, né? A poeira baixou, mas na hora que a merda tava acontecendo, quase ninguém pulou na minha bala. E aí eu vou dar uma exceção aqui só, mano. Que eu acho que não deve pular, não tinha necessidade de pular na minha bala. Que era o trio campeão, tá ligado? De cara. Porque os caras acabou de ganhar, tá ligado? Tipo, tem que eles ficar falando. Eles têm que falar no momento deles. Seria muito como roubar o holofote. Agora, todos os outros que participaram, a maioria ficou calada, tá ligado? E eu não vou nem falar quem que me defendeu, porque eu sei quem me defendeu. E quem me defendeu sabe que eu sei. E eu agradeço de coração, tá ligado? Mas é por isso que eu não sou mais jurado. E por isso que eu acho que outras pessoas não têm que ser mais jurado. Porque a gente sofre injustiça, a gente sofre ofensa gratuita por exercer o nosso trabalho e ninguém defende a gente. Os MCs fingem demência, tá ligado? As organizações não falam nada e o público massacra nós, mano. Saca? Então assim, eu até fiz um post esses dias falando que a cena tá viciada em limpeza porque o pessoal não cansa de passar pano. Cara, o que eu vi de gente passando pano pra aquele cidadão lá esses últimos dias, mano, é absurdo. E quando eu falo pessoas passando pano, não é nem o público, tá ligado? Mas MCs, cara, MCs relevantes, que eu também não quero mencionar o nome, que vai querer tretar comigo, mas um monte de MC, velho. Grande passando pano. E por que tá passando pano? Porque ou faz parte da panelinha, ou tem medo do cidadão, ou não quer dor de cabeça, ou é amigo. Então é isso que acontece. E muitos outros que não gostam desse cidadão também, não falam nada porque não querem dor de cabeça. E aí eu até entendo, eu respeito um pouco isso, mas ao mesmo tempo a gente tá num movimento que a gente tem que estar lutando a todo tempo, tá ligado? Muita gente fala, pô, Baia, por que você sempre fica falando daquele cara? Eu não falo daquele cara gratuitamente, eu falo quando me perguntam. E eu sempre vou falar tudo que precisa falar. Porque a partir do momento que eu tô no rap, eu tenho que me posicionar, mano. Tá ligado? Não adianta só chegar na hora da eleição, aí fica os mesmos MC, quando chega na época de eleição, fica, não, porque tem que se posicionar, que não sei o que. Aí na hora que acontece uma coisa dentro do movimento, todo mundo fica quieto, mano. Por isso que assim, eu sei que cada vez mais a tendência infelizmente, eu ter mais gente que não gosta de mim, dos MCs. Porque tá chegando num ponto que, infelizmente, eu tô tendo que dar tiro pra tudo que é lado, mano. Eu tô tendo que até atacar, ou melhor, responder pessoas que estão passando pano por coisa desse tipo. Então, assim, infelizmente, eu queria ter paz, mano, mas eu não consigo. Só tem um jeito de eu ter paz num movimento como esse, se eu não fizer parte dele, mano. Porque a partir do momento que eu tô num movimento como o rap e vejo as merdas acontecendo e fico quieto, eu sou conivente, mano. Eu sou um omisso do caralho que tá passando pano. Então, se eu tô nessa porra, eu vou falar, tá ligado? Então,
Só explicando que não tem nada a ver com dinheiro o fato do negócio de jurado, tá ligado? Tem nada a ver com isso. Qual cenário eu seria jurado de novo? Existem 2 cenários. Cenário número 1, Batalha da Dona Rosa, se precisar de jurado, eu quebro o galho. Se precisar, fiz isso acho que 1 ou 2 vezes. Cenário número 2, não sou mais MC de batalha, não tô mais colando em batalha, tipo, no foco de rimar, de não sei o que, tipo... Tenho meu canal, sou uma pessoa que contribui com a cena, mas já não tô mais no foco de rimar. Tô aposentado, passou vários anos. Recebo um convite para ser jurado numa competição grande, ganhando um valor bom, para suprir, digamos assim, a minha dor de cabeça, vambora. Tá ligado? Porque eu vou falar uma coisa pra vocês que vocês acham que é mentira, mas não é. Me perguntaram esses dias, pô, Baweb, qual que é o seu preço para ser jurado na aldeia? Eu falei, eu não tenho preço. Os caras falaram, não, tem, lógico que tem. Não tenho preço. A minha paz vale mais que qualquer dinheiro, mano. E aí um moleque perguntou assim pra mim, pô, mas se te pagarem 100 mil reais, você seria jurado na aldeia? Não seria, mano. Não seria, mano. Tá ligado? Pode parecer absurdo. 100 mil reais mudaria a minha vida muito. Vocês não têm noção o que eu conseguiria fazer com 100 mil reais da parte de investimento e de renda residual pra mim. Só que não, mano, não vale, velho. Eu quero paz. Tá ligado? Muita gente vai falar que eu tô sendo louco, eu caguei, mano. Mas só pra vocês terem uma dimensão de como eu não aceitaria ser jurado por valor nenhum, mano. Tá ligado? Eu ainda coloquei esse valor porque é o valor mais alto já pago por uma batalha. Por isso, porque mais que isso já é loucura. E já é loucura um jurado ganhar 100 mil, né? Nunca vi ninguém ganhando... Acho que, sei lá, o máximo que um jurado já ganhou talvez tenha sido 10 pontos. Não sei. Mas só pra vocês entenderem o nível de bloqueio que eu tenho com isso. Eu não quero mais. Então, até peço, quem puder, pare de perguntar sobre isso, mano. Que até hoje as pessoas ficam perguntando, ah, você é jurado, que não sei o que. Mas não, mano, não sou mais jurado. Tá ligado? Já faz 2 anos, mano. 2 anos e 1 mês já. Quem você acha que é o homem marcado pelas chamas em One Piece? Cara, difícil, mano. Uma hora falam que é o Scooper Gaban, outra hora falam que é o Sol, outra hora falam que é o Dragon. Cara, realmente não sei, mano. De verdade, realmente não sei, velho. Faria muito sentido ser o Dragon, tá ligado? Mas ao mesmo tempo a gente já viu o navio do Dragon e não bate com a descrição, mano. E o Scooper Gaban tá lá nas montanhas. Sei lá quem que é o homem marcado pelas chamas. Papo reto, eu não faço ideia, mano. Até agora, qual trio você achou mais da hora ou mais forte? Tô torcendo pro trio da... Ah, caralho, que bosta. Já pergunta antiga, né? Antes da aldeia. O trio mais forte pra mim era do Big. Não à toa chegaram na final e perderam aí por uma volta, digamos assim, né? Satisfação, Baweb. Fosse fazer um trio para a seletiva do aniversário da aldeia, qual seria? Essa pergunta foi a que eu fiz no Respondendo as Perguntas passadas. Tamo junto. Forçando seu corre, é nóis, M de Monster, mas sai o caralho. É nóis, Lucas, tamo junto. Valeu pela persistência. Cara, eu não sei com quem eu faria trio. Se pudesse escolher qualquer um, mano, a gente ia escolher os maior campeão, né? Você escolhe um Neo da vida, um Big Mike, um JP, um Apollo. Agora, dentro da realidade, né, da realidade de meros mortais... Ah, mano, eu não sei. Eu ia escolher 2 moleques do underground que tivesse passando o cerol na época. Não posso falar quem seria agora, porque, né, cada hora é uma pessoa, é meio sazonal, né? Mas eu ia escolher 2 pessoas que tá passando o cerol, mano. Você pode ter certeza, mano. Eu ia ficar, tipo, papo de dias, assim, pensando, anotando. Mano, loucura, tá ligado? Como foi o treino com o Samuel? O moleque tá bem? Não posso falar, família, não posso falar. O que eu posso dizer é que quem treina fica bem. Mas é isso. Ai, ai. Vai, Chamu! Guizinho, salve, Baweb. Tranquilo, irmão? Tranquilo, Guizinho, tamo junto. Irmão, se tu pudesse fazer o evento da BD há 10 anos sem se preocupar com o dinheiro, visando algo que seria épico e absurdo na sua visão organizador, como você faria esse evento? Tipo, local, regras, quantidade de jurados, etc. Não, se eu tivesse dinheiro infinito, pra começar que eu faria público. Porque eu já tenho dinheiro infinito, eu não preciso de dinheiro de ingresso. Então, o que eu venderia seria camarote. Porque aí, realmente não tem como você deixar democrático o camarote. Você põe camarote para as famílias dos MCs e vende alguns camarotes. Só para ser democrático o acesso a uma área mais privilegiada. Mas, seria público a pista. Tá ligado? Seria um bagulho assim, cabuloso. A ideia do que daria pra fazer com dinheiro infinito, cara, aí, mano, é você fazer um bagulho de uma outra dimensão, tá ligado? Mas assim, só focado em batalha, sem envolver show, sem envolver outros artistas, porque senão é ilusório, né? Que nem quando o cara rima no
nos sons da rua e falar, tem 60 mil pessoas, rimei numa batalha de 60 mil pessoas. Não, amigo, as 60 mil pessoas foram lá pra ver os caras que vai cantar. A batalha é um plus ali, né? Aí quem tá lá vai ver a batalha, mas não é que todo mundo tá lá pra ver a batalha, entendeu? É diferente. Então eu faria um evento gratuito. E assim, com esse dinheiro, a boa parte é convite pros MC. Você chama os MC mais lendários e fala, ó, irmão, te dou 100 mil pra você rimar aí. Vamos. Premiação é 1 milhão pro trio. Dinheiro infinito, certo? 1 milhão pro trio campeão. E aí, vamos aí? Duvido que os caras não aceitem, entendeu? E aí você faz um bagulho todo mais democrático. Com dinheiro infinito, você garante pelo menos que tenham algumas vagas de seletiva num processo similar ao do Nacional. Então você começa a seletiva em janeiro. Seletiva pro evento, 10 anos, dinheiro infinito, né? Aí vai ter regional, vai ter estadual, tá ligado? Tipo, você faz todo um processo pro cara chegar na vaga e ganhar a vaga de forma democrática, fora os outros que vão ser convidados, entendeu? Aí é outras ideias. Dinheiro infinito é outras ideias, entendeu? Então não dá nem pra dimensionar aqui, mano. Baweb, eu curtia muito Avatar, era menorzinho, passava na TV, mas foi se perdendo com o tempo. Vejo tu sempre falando muito bem, elogiando pra caralho. Tu me recomendaria voltar a assistir depois de anos? Assim, qual é o melhor site de stream pra ver? Cara, Netflix. Tem na Netflix. Se você tiver Netflix, você vê. Se você não tiver, dá pra achar em qualquer lugar. Mas, cara, assim, veja. Avatar já me marcou muito na minha infância. Depois, quando eu fui ver adolescente, me marcou muito. E quando eu fui ver adulto, me marcou mais ainda. É um desenho que não é infantil. Óbvio, os primeiros episódios ali, terceiro, quarto, é um pouco mais infantil, porque é um desenho que foi criado para Nickelodeon. Só que depois dos primeiros episódios, você já vê que não é uma coisa infantil. Que envolve morte, que envolve extermínio, que envolve luta de classe, que envolve quebra de preconceitos, quebra de um monte de coisa. É um desenho extremamente à frente do tempo, tá ligado? É muito absurdo, mano. Então eu recomendo muito você ver Avatar. É uma obra de arte. 61 episódios de pura arte. Carlos Henrique, o que o Brubo do passado diria ao Baweb do presente? Tipo, o que você já fez que pudesse voltar no passado faria diferente? Sei que a vida real não tem sentido de voltar no passado, mas é só uma reflexão. Carlos Henrique, absolutamente nada. Eu não mudaria nada do que eu fiz no passado, mano. Nada. E ó, que tem muita coisa que eu fiz que eu me arrependo, cara. Mas eu não mudaria, mano. E não é como uma frase clichê, mas o que eu vou falar aqui pra mim é muito claro na minha realidade, nos meus princípios. A gente não pode esquecer que até as coisas ruins que a gente já fez, ou erradas, ou decisões péssimas, moldam a gente no que a gente é hoje. Então, se eu sou o que eu sou hoje, eu gosto do que eu sou hoje, é graças a esse tipo de coisa. Óbvio que, porra, quando entra num grau mais pesado de uma pessoa que tenha sofrido um trauma ou alguma coisa em nível absurdo, tipo, sei lá, um acidente, sofrer um abuso psicológico ou até físico, ou coisas mais pesadas, é óbvio que aí a pessoa falaria, porra, eu gostaria de voltar no passado para não estar nesse lugar, nesse exato segundo, para poder ter minha vida em paz. Mas eu não tenho nada do que reclamar da minha vida, tá ligado? Tenho problemas como qualquer pessoa, tenho dificuldades, tá ligado? Mas eu não me arrependo de nada que eu fiz, não, mano. Talvez algumas coisas eu gostaria de ter sido mais rápido, para ter mais tempo com situações e com pessoas que eu gosto. Mas me arrepender... Cara, eu acho que a gente tem que assumir o que a gente fez e entender que isso moldou o jeito que a gente é, tá ligado? Enfim, basicamente é isso. Sabe, primeiro, se o Dudu tivesse ganho o Nacional, seria maior que o César? Seria. Segundo, qual é o melhor jurado atualmente? Pra mim é o Mota. Eu coloco o Mota aí como melhor jurado atualmente. Mas sim, o Dudu seria, mano, porque o Nacional do César ele é muito impactante. Se o César não tivesse ganhado o Nacional dele, ele seria um nome forte ainda? Seria. Mas não seria o César que falam hoje. Isso é fato. Não tem como falar que não é. Imagina que o César não ganha aquele Nacional. Ele perca em alguma fase. Tá ligado? Porra, era outra história. Então pro Dudu... E assim também, o Nacional pesa muito, né? Então não tem como. Acaba que sim, tá ligado? Carol Camarossi. Beijo, amor. Por que você não abre um Respondendo Perguntas e Responde em Live pra gente conversar sobre as respostas? Dá pra fazer, é uma ideia boa. A gente pode pegar um dia, eu pego um dia da semana, a gente faz, mas pretendo fazer isso então em setembro. Porque esse mês de agosto agora, a minha ideia é fazer lives só da aldeia em dias que não tiver sorteio, que é o caso de hoje. E se precisar em algum outro fim de semana, alguma coisa assim. Mas uma live dessa teria que ser uma live que a gente não vai ficar vendo nada, nem coisa do tipo. Pegar um dia realmente só pra fazer isso e outras coisas. E dá pra fazer. Mas tem que ser em setembro, porque esse mês de agosto agora o meu foco é rimar. Tô fazendo live
de segunda-feira, porque não dá pra eu rimar na aldeia, eu prefiro fazer live. E nos outros dias da semana, com exceção de quinta-feira, eu vou rimar. Então, tá respondido, mas dá pra fazer sim. Ótima ideia, amor. Juan, salve, Boeb, o que tu achou da BDA 9 anos? Foi a melhor de todas ou teve outras melhores? Sou teu fã. É nóis, Juan, eu que sou seu fã. Cara, não sei te dizer ainda, não peguei pra fazer uma análise assim, tá ligado? Mas foi uma das melhores, se não a melhor. Realmente achei muito boa, mano. Achei muito boa, surpreendeu e cala a boca de muita gente, inclusive a minha. Pedro 7Z KKKJ. Você acha que o Johnny vai parar de rimar se ele perder pro Samuel? Já falou um monte de merda na BDA 9 anos e eu particularmente acho que se ele perder o Samuel ele vai ser tirado de chacota. Cara, então, eu tenho minhas dúvidas, tá ligado? Uma pessoa normal diria que sim, tá ligado? Mas do jeito que as pessoas passam pano pra ele, é capaz de darem um jeito de passarem pano até, tipo assim, na chacota. Tipo, se ele perder pro Samuel, é capaz de falarem: ah, não, mas é porque o Samuel treinou muito, é porque o Johnny é fumante, tá ligado? Não vão reconhecer o mérito do Samuel e não vão zoar o Johnny por perder. Do jeito que tá o nível de fanatismo com esse cara. Então eu não sei mais, tá ligado? Pra ser sincero, eu espero que sim. Porque pra mim ele já não agrega mais nada no movimento e seria muito bom se ele pulasse fora, tá ligado? Uma pena que tem que ser assim, né? O cara tem que apanhar num evento de boxe pra sumir de batalha. Enfim, o ideal seria que ele sumisse depois dessa presepada que ele fez aí na aldeia de trio, né? Pra falar a verdade, eu já nem torço pra mais nada, tá ligado? Eu só quero que as coisas fiquem suaves, mano. Eu quero paz, tá ligado? Tô cansado de ver uma cena hipócrita que passa pano pros outros, tá ligado? Mas não sei. Ele é muito egocêntrico, o Johnny, né? Pode ser que sim. Pode ser que se ele perca pro Samuel, ele suma de vez aí das batalhas. Que a mula vai ser constante, né? Acabamos respondendo a pergunta dos membros. Ó pra vocês verem, família. Eu tô há 26 minutos respondendo só a pergunta dos membros. Então vira membro, que a sua é garantida. Agora nós vai pro respondendo a pergunta total. Vamos lá. Posts. Opa, 83 perguntas. Será que dá tempo? Vamos ver. Sort by newest first. Vamos lá pra baixo. Espero que dê tempo, hein? Vou tentar correr, família. São muitas perguntas e eu falo muito, né? Vocês já perceberam. Sabe, irmão, se fosse pra fazer um ranking, essa BDA estaria aonde? Como eu falei anteriormente, não sei ainda. Tem que fazer com calma. Acha que o Kant é um dos maiores influenciadores de batalha da história, já que o cara é gigante na cena e ser hypado? Cara, é que eu não sei como seria influenciador de batalha, mas pensando que conceito de influência do que a gente teve de batalha de rima até hoje, dá pra falar que sim. Até porque essa coisa de batalha de rima mediaticamente falando é uma coisa mais recente, né? Antes era só as views nas batalhas, né? Então dá pra falar que sim. Saboeb, qual é o maior nome... Calma aí. Qual é o maior nome nacional que saiu das batalhas? Sem contar Emicida, na minha opinião, é o Orochi. Concordo. Por ter virado o magnata do TBR. É Orochi. Orochi. No sentido, né? Música, dinheiro, furar bolha, tudo isso. Concordo com você. Victor com sono. Saboeb, o que você acha que pode ajudar a melhorar comentários bizarros em posts / vídeos de batalha? Eu particularmente não consigo abrir comentários em algo relacionado à batalha, porque toda vez que eu leio algo... coisas que me enojam, como por exemplo quando anunciaram o trio da Dev, eu tive o desprazer de ler os comentários, é extremamente deprimente algumas coisas. Você não acha que tá na hora de reeducar o público de batalha? Sou seu fã. Cara, vamos lá. Aliás, é nóis, Vitor. Salve. Gratidão aí pela mensagem. Eu acho muito complicado isso que você falou, mas isso vem por causa de alguns fatores. Primeiro fator, MCs passando pano para atitudes deploráveis, como algumas que eu citei anteriormente. Quando a gente passa pano para situações como essa, a gente começa a normalizar atos de desrespeito. E do desrespeito pra preconceito é um pé, tá ligado? Então começa a virar uma loucura isso. E começa a vir um público que não é saudável. Começa a vir pessoas que não querem saber do movimento, que querem saber do caos. Então quando um MC vira pro jurado e fala, pega aqui que tá mole, isso gera a abertura para pessoas que pensam desse jeito. E pessoas desse jeito, muitas vezes, são pessoas que não respeitam ninguém. Como, por exemplo, uma devzinha da vida. Então olha como tá tudo enraizado. Mas não é uma coisa tão A mais B. Existe também o fator TikTok, que popularizou de uma forma desenfreada as batalhas de rima para um público que não respeita nada, tá ligado? Que não sabe nada da cultura e que não tiveram ensinamento do que é uma batalha de rua e do que é uma cultura de rap. Então as pessoas elas chegam achando que é festa. E somado a isso, a gente perde a credibilidade quando as próprias pessoas da cena dão aberturas pra coisas absurdas. Tipo desrespeito, tipo casa de aposta, e por aí vai. Então você vai somando tudo isso, a gente começa a entender por que o público tá ficando uma merda. Porque tá vindo pessoas que não eram pra estar aqui. Começa a nascer um movimento de público, de pessoas de direita, que são
Tipo assim, que não faz sentido nenhum. Deve ter gente hoje vendo meu vídeo que apoia Lucas Pavanato, que apoia Nicolas Ferreira, Arthur Duval, tá ligado? Você pode ter certeza, no meu vídeo aqui deve ter um monte de gente que apoia esses caras. Infelizmente, não é só no meu vídeo, é em qualquer vídeo de batalha. Porque foi se criando uma atmosfera em volta disso e ninguém pegou pra bater de frente. E eu falo com total convicção, eu sou um dos poucos hoje que bate de frente com essas merda que vai acontecendo. Que os MC ficam quietos, mano. É o que eu acabei de falar anteriormente, ninguém quer dor de cabeça. Só que papo reto, a gente tá no rap, mano. A gente não tá em outro gênero, a gente não tá em outro nicho que você pode meter o foda-se. A gente tá num nicho muito importante, um nicho educacional, um nicho de revolução, tá ligado? Um nicho que luta contra o sistema. E as pessoas ficam quietas. Por isso que tá essa merda aí, mano. Porque deve ter eu e mais meia dúzia que falam o que tem que falar, mano. E eu e essa meia dúzia é odiado. E os que não faz nada pra ajudar, pelo contrário, pioram a situação, são idolatrados. Não preciso nem falar do exemplo do meninão, né? Que divulga tigrinho, que não respeita ninguém, só fala bosta. Esse cara é um dos que mais alimentam, por exemplo, essa corja de gente que chega. E sabe o que é o pior, mano? Sabe o que é o pior? Que esses caras que vêm, esses Enzo da vida, esses Gessé da vida, quem viu o Jones Manuel versus 20 ali sabe o que eu tô falando. Esses Gessé da vida é os mesmos cara que vai atacar o meninão depois. O meninão que desrespeitou o jurado, que divulga tigrinho, que não respeita ninguém. Esses mesmos cara vão ser preconceituosos com ele, tá ligado? Então, os Enzo, que ele mesmo diz e que outros dizem, são introduzidos por eles mesmos, mano. Eles não percebem. Vocês podem ter certeza que nenhum Enzo vem por mim, não, mano. Que o que eu ataco aqui os Enzo é brincadeira. Agora, quando você ataca um espantalho, quando o Enzo, você não dá nome aos bois, o que é o Enzo? Ah, esse público, esse não sei o quê. Quando a gente não fala diretamente o que são os Enzo, a gente tá fudido, mano. A gente tem que falar o que é. É os caras preconceituosos, é os caras que só quer saber de rima, é os caras que gostam do caos, é os caras que não respeita ninguém, é os caras que vê a Devilzinho e xinga, que vê o Samuel e fala que é viado. Daqui a pouco vai estar vendo os MC rimando e falando, ah, que é esse preto aí? Vai chegar nesse nível. Vai chegar num nível onde vai ter racismo na batalha de rima e a gente não vai conseguir mais controlar. Já tá preocupante, porque já tá tendo isso. Vocês percebem o problema disso? Já tem esse tipo de comentário, mano. A gente tá indo pra uma merda, mano. E por incrível que pareça, os principais culpados são os que mais geram desrespeito. E o desrespeito deles vai gerar preconceito contra eles mesmos, infelizmente. Eu não fico feliz com esse tipo de coisa, que eu, mais do que ninguém, quero ajudar o máximo de pessoas que eu puder, tá ligado? Quero lutar contra tudo que tiver errado aí, mano. Então é isso que eu tenho a dizer, mano. Ah, Ulisses Pinho, tira que eu vou cagar. Juan, Baweb, a cena tá viciada em limpeza, geral passando pano. Imagina se fosse o Guinho, o Gini e a cena é muito pó. Vocês viram que eu nem li o comentário, né? É isso, Juan, você falou exatamente o que eu falei até agora. Mas sim, naquele cenário específico, você tá falando daquele cenário, né, do meninão. Se fosse o Guinho, o Gini, mas não vou nem usar esses dois que já são muito odiados. Vamos usar um exemplo de alguém que ganhou a aldeia de trio? Se fosse o Croy falando o que o meninão falou. Falar nada, né? Mas é isso, vamos fingir demência, os MC aí, que tá todo mundo criando canal de reação, e eu acho engraçado que quando eu criei meu canal de reação, eu tinha muito comigo que era assim, cara, eu vou dar minha opinião construída no máximo de fatos que eu puder e tecnicamente falando, porque eu sou uma pessoa que faz parte da cultura. Eu não quero ser mais um parasita que faz reação de ficar falando merda. Só que tem um monte de gente que tá criando canal de reação, MC, e não tá tendo esse pensamento, mano, que tá usando pra falar merda, mano. Um monte, velho. E óbvio, eu não sou o cara que determina o que você pode falar ou não, mas a gente tem um peso, velho. Nós é MC, nós faz parte da cultura. A gente tem que saber muito bem o que a gente tá falando, mano. Porque quando é um imbecil, um leigo que não sabe nada, falando atrocidade, a gente ainda tenta entender, ah, o cara não sabe nada, esse cara é um louco. Agora, quando é gente da própria cultura falando merda, a gente tá dando munição pro inimigo, velho. A gente tá dando munição pra esses porra que eu falei aí, ó, Pavanato, Arthur Duval, tá ligado? Esses porra aí, mano, Nicolas Ferreira, ficar usando de munição contra a gente mesmo. Porque assim, ainda não chegou no nicho de batalha, mas tá quase, tá? Deixa quando esses arrombados começar a aparecer em batalha e ficar fazendo entrevistinha. Ah, por que vocês estão aqui em batalha? Vocês vão ver, mano. Aqueles mesmo formato quando eles vão na Paulista, quando eles vão em universidade, que fica querendo entrevistar os outros pra deixar constrangido, pra tentar gerar alguma coisa. Calma, que vai chegar essa porra. Esses porra vai em batalha e vai fazer esse caos. E sabe de quem vai ser a culpa? Nossa, que não tá fazendo nada, mano. Então calma, que a desgraça ainda vai acontecer, mano. Vocês não perdem por esperar, mano. Eu já tô me blindando disso, ó.
Por isso que eu falo, enquanto vocês ficar quieto, principalmente vocês MCs que estão criando canal, que estão fazendo live, que estão no Instagram, no TikTok diariamente e não estão fazendo nada pra gente lutar contra essa porra, a culpa também é de vocês, tá? E eu não vou dar nome aos bois porque eu não quero guerra com MCs. Eu quero guerra contra esses porra aí da internet. Então assim, vocês têm responsabilidade no que vocês estão falando, mano. Cuidado no que vocês estão falando, porque só essa semana que eu vi de bosta sendo dita por MC, cara, eu fiquei assim, extremamente chateado. Porque aí a gente percebe que a merda tá dentro de nós mesmo, mano. Nós mesmo não se apoia, nós mesmo se ataca. E é tudo que esses filha da puta aí quer. Essa bolha de Enzo aí, de Gessé quer. Tá ligado? Então calma, família, calma que vai piorar. Tá por isso aqui, ó, pra começar a aparecer público racista em batalha. Porque homofóbico e machista já tem. Mandando a Maria, a Sofia lavar a louça, falando que a Devilzinho e o Samuel são viado, que não tinham que rimar. Espera um pouquinho. Daqui a pouco começa a aparecer o público racista também. Aí fudeu de vez, mano. Então vamos fazer o máximo que a gente puder pra não deixar isso acontecer. Mas o que você tá fazendo por isso? A minha parte eu tô fazendo. Eu coloco minha cara aqui, ó, em todos os vídeos meus e bato de frente com tudo que eu posso. O que as páginas de rap estão fazendo? O que os MC que tem canal de reação estão fazendo? O que os MC que fica fazendo TikTokzinho, storyzinho estão fazendo? A vida não é um morango não, mano. Papo reto, mano. Papo reto, mano. Se fosse os caras do futebol, os caras do sertanejo, que não estão nem aí pra nada, foda-se, mas nós é do rap. Nós não pode ser omisso, nós tem que falar os bagulho, mano. Então reflitam, mano. Papo reto. Quarta-feira sai Favela Vive 6. Seria da hora que você trouxesse com um time muito pesado. Dexter, Borges, Sananza. Cara, até posso trazer, mas eu também tô desanimado de trazer sons aí desses canais maiores. Que eles dão copyright, tá ligado? E fode com o meu canal. Não é nem porque não vai monetizar, tipo. Se não só monetizasse e eu não ganhasse nada com isso, tá suave. Mas é que não é o fato de não monetizar, ele dá um copyright no meu canal que o YouTube entende que eu sou um ladrão de conteúdo e aí meu canal é menos recomendado. Então eu tô evitando trazer de coisas grandes assim. Por que eu trouxe do JP? Por que eu trouxe do Kant? Tá ligado? Por que eu trouxe do Lil V? Porque são pessoas que liberaram ali o copy pra mim. Então eu não vou ser prejudicado. Entendeu? Essa aqui é a diferença. Salve, boy, bunda. Salve. Fiquei sabendo que o Croy classificou pro regional, se não me engano é o seu. Fala um pouco sobre essa chave que se formou. Cara, exatamente, Croy pegou a última vaga do estado. Pra quem não sabe, os últimos regionais aconteceram até o dia 22, se eu não me engano, e não tinha mais nenhum regional. Só tinha um regional, que ia ser dia 31, quinta-feira passada, que seria no Grajaú, porque o Grajaú é uma batalha mensal e era a única data que eles podiam. Então era a última vaga de todas. E aí a final desse regional foi Croy e Tavim. Os dois foram buscar essa vaga lá no fim da Zona Sul. Uma batalha que eu acho que eles nem colam, tipo, se colaram pouquíssimas vezes. E pegaram, o Croy pegou a vaga na final com o Tavim. Ele está no meu regional. E essa chave tá bem interessante, mano. Vou falar pra vocês aqui, ó, como é que ela tá. Deixa eu abrir aqui a conversa. Conversa não, que eu tenho anotado. Vamos lá, falar a chave pra vocês. Lembrando que a 16ª vaga não tem ainda, que vai ser uma seletiva diversidade. Todos os regionais têm a 16ª vaga, uma seletiva diversidade em alguma batalha que não foi estipulada ainda. Então, falar os 15 que dá pra falar e a 16ª é alguém de diversidade que vai pegar. Regional da Zona Sul. La Prata, Coast, de Janeiro, Capezito, Winnet, Baweb, Ariel, Chimboca, Magrão, Soares, FH Rap, Diogo, Bentim, Oliveira, Croy. E aí, a 16ª vaga que é a diversidade. Então é um regional bem forte. Não é o mais forte, o regional mais forte é o da Zona Norte. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre regional. Acho que essa semana sai esse vídeo. Eu vou falar todos os classificados. E vou falar um pouco pra vocês sobre isso daí, tá ligado? Então vai ser um regional bom, cara. Vai ser um regional bom. Croy pegou essa última vaga aí. Vai ser interessante. E vambora, mano. Eu nunca caí em regional fácil. Não ia ser esse ano que ia ser isso. E vambora, mano. Eu vou pras cabeças, mano. Eu vou pras cabeças, mano. Tá ligado? Só digo isso, mano. Não vou ficar falando muito, não. Tá ligado? Mas é isso. Tamo aí. Quem achar que a gente não tá no jogo, fi, fica brincando aí. Qual foi o MC que mais te surpreendeu no BD há 9 anos? Algum MC que achava que poderia não se adaptar ao estilo ou evento, ou não tava em boa fase e rimou muito? Cara, acho que o que mais me surpreendeu não é nem porque não tava em boa fase ou rimando muito, mas porque realmente foi muito acima. O menor, mano. Não entendi nada, velho. O cara virou um
Deus ali dentro, mano. Ele é muito bom, melhor. Mas eu não achei que ele ia ser tão bom ali, mano. Tipo assim, ele se mostrou ser muito apto pro formato, cara. Ele é um cara que sabe defender o trio, sabe rimar individual, faz o show. Papo reto, se o menor chega na final, se ele ganha o trio, ele é o MVP, mano. Pra mim, ele foi o segundo melhor do evento, mano. Dentro do que foi possível ser entregue. O Croy foi o melhor, pra mim ele foi o segundo melhor, mano. Que ninguém tá falando dele, né? Mas assim, porra, o menor foi surreal. Boeb, você acha que aconteceu algum rompimento de contrato entre o Corinthians e o time que eles tinham? Nenhum dos três usaram a peita no aniversário, não postaram nada sobre a vitória do Basque, além de que o Jota parou de seguir o perfil. Meio suspeito, que acha? Eita! Pode ser que não tenha mais contrato com o Corinthians, família. Tipo assim, os caras eles são corintianos ainda, né? Eles não vão deixar de ser corintiano. Mas realmente, parando pra pensar, eu não vi mais nada mesmo, né? Eles não postaram mais nada, não estavam com o Corinthians no corpo e tal. Pode pá. Se pá, o contrato era de 6 meses, né? Não foi esse ano o contrato? Eu tô ficando louco. Ou foi ano passado? Não me lembro. Talvez o contrato tenha vencido em junho. É muito comum, né? Contratos semestrais. Não sei. Realmente é esquisito, né? Muita gente até falou, pô, já que o JP não vai participar, por que não teve um trio de Corinthians, né? Magrão, Big Mike e Basque? Caralho, mano. Pode ser que seja isso mesmo. Pode ser que não tenha mais o contrato, mano. Mas não porque foi treta ou algo do tipo. Às vezes só rompeu o contrato, né? Não dá pra saber, mas... Caralho, acho que não tem mais contrato mesmo, não. Parando pra pensar, eu não tinha percebido isso. Boa brisa. E se rompeu o contrato, uma pena, velho. Porque eu acho muito importante cada vez mais ter mais times, né? Elo Forasteiro. Quanto que a experiência em estúdio barra música influencia indiretamente ou diretamente o MC de batalha? Essa experiência impacta em que skill pro MC? Na verdade é o contrário. A experiência em batalha impacta muito para quando você for produzir em estúdio. Do estúdio pro MC de batalha também tem uma certa influência. Você vai ter talvez um controle melhor vocal. É uma troca, né, mano? São coisas diferentes. Você vai aprender muita coisa no estúdio que pode te beneficiar na batalha. Mas eu acho que é muito mais o contrário. É muito mais benéfico pro cara que vai gravar uma música ele ser MC de batalha. Tanto é que se você pegar pessoas que não são MC de batalha e começam a gravar, e MCs de batalha começam a gravar, a evolução do MC de batalha é muito mais rápida. Tá ligado? Isso daí que tá dizendo não sou eu. São os próprios MCs, os próprios produtores e quem acompanha. Porque o MC de batalha ele tem um repertório absurdo. Ele tem técnicas que ele desenvolve de forma absurda. E quando ele coloca no estúdio, ele vai lapidando. O cara que não é de batalha e começa na música, ele tem que começar meio que do zero e seguir um caminho meio que, entre aspas, padrão. Entre aspas, entre muitas aspas. Então acho que é mais o contrário. Mas também tem. Pega um pouco de flow, um pouco de técnica vocal ali e tal. Perde um pouco da vergonha, porque quem já produziu música sabe, é um pouco estranho cantar, né, tipo, no microfone ali a primeira vez com o produtor ali e tal, você fica meio tímido, né, então você perde muita coisa, e ganha muita coisa. O que achou da possibilidade da Loud fazer, eu nunca sei falar isso, é Loud ou Load, não sei, da Loud fazer um time de freestyle? Se você tivesse autoridade pra montar esse time, quais seriam os 5 MCs escalados? Cara, eu acho muito foda, espero que tenha isso, espero que seja um time. Não espero que seja um evento e nem um patrocínio. Tipo, se for a Loud patrocinando, sei lá, a Batalha da Norte, a Batalha do Coliseu, a Batalha da Dona Rosa, a Batalha da Aldeia, espero que não seja isso. De verdade. Se for isso, eu vou achar um desperdício. Tem muitas outras marcas que podem fazer isso. Se for criar a própria competição, é legal, mas eu também acho que é um desperdício. Eu acho que tem que, de fato, se criar um time. Tá ligado? Se a gente for colocar por merecimento... O Croy devia ter um time, cara. É um absurdo, tudo que ele já fez, ele não tá em time nenhum. Então o Croy tinha que estar no time. Outros MCs, não sei, cara. Aí eu não vou falar muito não, mas o Croy eu afirmo que tem que estar em algum time. Os outros, pode ser qualquer um que os caras acharem que vale a pena. Eu acho que seria muito legal também pegar pessoas do underground, porque o pessoal valoriza muito só títulos de batalha hypada. Só que, cara, isso não quer dizer absolutamente nada, tá ligado? Tubarão seria legal, é que ele já tá no time Cobras, mas é um cara que merecia muito um time. Quando ganhou o time Cobras eu fiquei feliz. Então, assim, tem que colocar os caras que ganham tudo, mano. Papo reto, mano. Se o Basque saiu do Corinthians aí, dá pra colocar ele também. O Japa, tá ligado? O trio da BDA merecia estar nesse time aí, mano. Tá ligado? Tem muita gente, mano. Salve, Web. Suave, irmão. Salve. Cara, que nojo da cena passando pano pras atitudes do Johnny na BDA há 9 anos. Esse tipo de atitude vindo do público, mas muito pior é MC que passar pano no país. No máximo respeito. Os caras peidam pra um cara como o Johnny, patético. Vocês viram, né? Mais um comentário que eu não precisei falar. É isso, Guizinho. Você falou exatamente o que eu falei há 10 minutos atrás. Não vou tirar nem pôr nada do que você falou. É exatamente isso.
Sobre o seu sistema de notas, qual foi a maior nota que você já deu e qual a menor? Cara, nem sei. Nem sei, mano. O pessoal me pergunta muito isso e família eu já deixei muito claro. Não existe comparação igualitária de uma maior nota que eu já dei com a maior nota atual, por exemplo. Cada batalha é um método. Se a gente estivesse falando de uma padronização para um formato de pontos corridos como o FMS, aí as notas, obviamente, tem que ter um padrão. Mas quando eu avalio uma batalha por vez e não existe um padrão de somatória, eu posso ter o livre-arbítrio de, por exemplo, um 0,5 nessa batalha, às vezes ele vale mais que o 0,55 da outra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ah, mas isso não é perder a mão? Cara, não, porque a gente usa a metodologia, a gente aplica as notas para os dois que estão rimando. Mas não tem que comparar esses dois com esses dois. Então esse negócio de maior nota ou menor nota, ele é falho. Até porque a gente amadurece, a gente muda o nosso pensamento, a gente cria novas técnicas, a gente lapida a avaliação. Então não tem como falar qual que é maior, qual que é menor. Mas sei lá, mano. Não faço ideia, nem lembro, mano. Os caras da aldeia ainda não te chamaram de novo pra rimar? Cara, não, realmente não. E eu não peço, tá ligado? Eu já deixei isso muito bem claro que eu não peço vaga em nenhuma batalha, tá ligado? Quando eu quero rimar em uma batalha e eu pretendo colar, independente se vai ter sorteio ou não, eu dou um salve na organização no Instagram e pergunto: salve família, vocês estão bem? Vai ter sorteio hoje ou é card fechado? Aí os caras falam: pô, vai ter sorteio. Eu falo: obrigado. Ou às vezes os caras falam: pô, vai ter sorteio, mas você não quer rimar confirmado? Aí eu falo: pô família, só se não for atrapalhar, se vocês quiserem me confirmar, é isso. É basicamente isso que eu faço. E tem batalhas também que me chamam, mas eu não peço vaga. E eu não mando essa mensagem já esperando como um blefe, tipo, que eu vou falar isso e aí o cara vai falar, você não quer como confirmar? Não. Eu sempre pergunto realmente porque eu quero saber se vai ter sorteio pra eu poder colar, né? Porque se não tiver sorteio, eu prefiro ir em outra, porque eu quero rimar, né? Então, na verdade, eu faço desse jeito, eu não peço vaga pra ninguém. Inclusive, a vez que eu rimei na aldeia esse ano foi desse exato jeito. Eu dei um salve porque a aldeia, na época, ela tava postando, tipo, faltando 1 hora pra batalha que não ia ter sorteio. Eu falei: porra, eu não vou até Barueri pra na hora que eu estiver chegando lá falarem que não vai ter sorteio. Aí eu perguntei, um dos organizadores, falei: pô, vai ter sorteio? O cara falou: vai, mano, mas você não quer rimar confirmado, não? Eu falei: ah, tá bom. Legal, agradeço. Mas eu não tô mandando mensagem perguntando por isso não, tá? É só pra saber mesmo se vai ter sorteio. Mas fora isso, mano, que foi aquela vez que eu rimei com a KM, realmente não me chamaram mais, mano. E é isso, mano. Eu aguardo. Se um dia eles quiserem me chamar, eu tô aí. Se eles não quiserem me chamar, não tem muito o que eu possa fazer, família. Pedir vaga eu não vou. Eu tenho certeza que se eu pedisse vaga, não só pra aldeia, mas pra outras batalhas, em algum momento eu conseguiria a vaga. Mas eu não peço, família. Eu não peço porque eu sou organizador, eu sei como é chato quando os MCs ficam pedindo vaga, tá ligado? Tem vezes que faz sentido o pedido, mas na boa parte das vezes não faz sentido. E eu, por ter essa noção de jurado, já me incomoda isso, mas também porque eu acho que, assim, se a aldeia não lembra da minha pessoa a ponto de me chamar, tipo, vamos chamar o Baueb pra rimar? Talvez eu não mereça ainda, mano. Tá ligado? E é isso, mano. Eu vou aguardar. Eu queria muito rimar, principalmente pós-aldeia de trio, já que eu não tive tantas oportunidades de tentar conseguir uma vaga na de trio, e não culpo a aldeia por isso, mas eu não tive tantas possibilidades de colar lá semanalmente, tentar pontuar alguma coisa. Tentar ir esse ano, pelo menos, né? Tipo, essa segunda metade, mas tô esperando, né? É a primeira segunda, não vou ficar aqui reclamando, né? Mas gostaria de rimar sim na aldeia, mano. Gostaria de rimar sim e aguardo aí se um dia surgir o convite, mas se não surgir, é isso, família. Mas é isso, só tive um convite esse ano que foi desse jeito que eu expliquei pra vocês. Foi aquela lá que eu rimei com a KM. Já parou pra pensar que na BDA 9 vários padrões foram quebrados? Como o Nel perdendo um X1 pela primeira vez, sim, perdendo o título seguido. Apollo perdendo o round de trio, desde a BDA 5 ele não perdia. Caralho, isso eu não sabia. Enfim, como disse um sábio, o cemitério está cheio de favoritos. Eita porra. É isso mesmo, teve várias quebras dessa BDA, mas eu falei isso daí, ó, não essas coisas específicas, mas eu falei antes da aldeia de trio que essa aldeia ia ter muita coisa que ia quebrar. E de fato teve. Salva Web, você acha que o Barreto tem um foco de focar 100% no nacional? Ele conseguiu a vaga e pelo que ele transparece para nós público, ele não pegaria uma vaga se não fosse para tentar ao máximo. Cara, eu não sei, mano, o Barreto ele é um cara muito difícil de entender, assim, tá ligado? Ele é muito aleatório no modus operandi dele, tá ligado? Eu acho que ele quis tentar a seletiva regional porque ele tá colando no under. Talvez ele entenda que isso seja uma competição que não necessariamente envolve holofotes, né, mano? Mas que envolve uma responsabilidade e um processo. Então,
pode ser que ele tente ao máximo. E ele tem um KD absurdo, né? Ele nunca perdeu um regional que ele classificou, então isso é muito forte. Kuma é top 10 melhores personagens de One Piece. Caralho, esqueci do Kuma. Puta, mano. Será que o Rayleigh é meu favorito agora, mano? O Kuma tá nos meus favoritos também, tá? Concordo, mano. O Kuma é um dos... O Kuma, na verdade, pra quem tá mais avançado, né? Eu vou falar uma coisa que não é spoiler, né? Mas o Kuma é basicamente Jesus em One Piece, né? Ele é a representação de Jesus, mano. E é isso. Absurdo. Kuma é muito foda. Boeb, pelo fato de Dona Rosa estar sendo rodinha sem mic e os equipamentos, vocês não vão fazer mais live. Tem a ver com isso também, família. A gente tá passando por um processo aí de limite financeiro, tá ligado? Um dos nossos patrocinadores não tá, digamos assim, com a gente mais. Isso deu uma quebrada, deu uma atrapalhada pra gente. E é complicado, família. A gente tem que ir cortando gasto de coisa ali, outra coisa aqui. Mas a princípio a live a gente tinha feito uns testes também. Fez uma vez sem live, fez uma vez com. E a gente pretende voltar com as lives sim, mano. Pretende voltar com as lives sim. Não vai depender do financeiro. Mas de cara, de princípio, tinha sido isso. Mas a gente tá fazendo desse jeito assim no chão, não é nem por causa do financeiro, isso coincidiu, tá ligado? É porque a gente sentiu que com equipamento, com gradil, com backstage, essas porra toda, não tava da hora, mano. A gente tava montando uma puta estrutura, eu tava indo lá 4h30 da tarde pegar os bagulho, tá ligado? Pra uma batalha que é só 7 horas, 8 horas, pra ficar 15 pessoas na plateia e os outros 200 espalhados na praça ouvindo de longe. Falei, mano, foda-se, vamos tirar a porra da estrutura e vamos colocar no chão. Quem quer ver a batalha vai chegar perto, mano. Quem quer trocar ideia vai ficar longe. E é isso, mano. Entendeu? Por isso que a gente tá fazendo no chão, porque a gente tá montando uma estrutura pra nada. Saba Web, meu mano, então, qual foi a melhor atuação dos guris dos aniversários? Qual é a sua aposta pra ganhar o Nacional esse ano? São duas perguntas que eu não sei te dizer não, mano. Não faço ideia qual foi a melhor atuação do guri, nem lembro. E eu não sei quem vai ganhar o Nacional também não, cara. É uma aposta muito crua ainda, mano. Vamos pelo menos esperar chegar o estadual, aí dá pra ter uma noção. Mas por enquanto não dá pra saber não, mano. Bebe, você viu que o Coringa da Lotte falou sobre o time? O que acha? A Lotte tem patrocínio com o Bet. Acha isso ruim caso algum MC se associe ao time? Cara, isso é uma pergunta interessantíssima. Eu vou falar um bagulho aqui. Pra mim tinha que ser Lele barra Gorila. Tá. Sobre o Loud e tal, eu acho do caralho. Sobre essa questão da Bet, família, é diferente, mano. É totalmente diferente você estar em um time ou em uma empresa que tem vínculo com casa de aposta, seja patrocinado ou como cliente, e você ser a ligação direta. São coisas totalmente diferentes. Parece, entre aspas, que você está lavando o dinheiro. E de certo ponto isso é um pouco uma lavagem de dinheiro, mas é totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês. É igual o caso do MC que não gosta de casa de aposta e ganha uma premiação que é em casa de aposta. Ele tá errado em ganhar esse dinheiro? Não tá. Ele tá ganhando R$1.000, vou dar um exemplo, quando a Estrela Bet dava R$1.000, o cara odeia casa de aposta. Ele tá ganhando R$1.000, porque ele rimou. Ele é bom, e ele ganhou de 4 MCs, e ele ganhou R$1.000. Ele não tá ganhando R$1.000 da Estrela Bet, ele tá ganhando R$1.000. Quem está dando R$1.000 pra ele? A batalha que a Estrela Bet tá patrocinando. Ah, mas esse dinheiro vem diretamente da Bet, então não é a Bet que tá dando dinheiro pra ele? Indiretamente sim, mas diretamente não. O que a gente tem que mensurar é o direto. Não é hipócrita. Portanto, é a mesma coisa aqui. A Loud é uma marca. Se ela tem vínculo com outros bagulho, quem tem que lidar com isso de forma negativa é ela mesma. Agora, o MC que está sendo patrocinado, ele está sendo patrocinado pela marca. Vou dar um exemplo aqui, um jogador de futebol. O jogador de futebol, ele tá dentro do time. O Santos, de exemplo. Acho que o Santos tem a Blaze de patrocínio, né? O jogador do Santos. Cara, ele tá ganhando o dinheiro dele por jogar futebol. E ele tem um vínculo com o Santos. Certo? Se a Blaze patrocina o Santos, ele não tem nada a ver com isso. Ele pode ser que tenha que usar uma peita que é do Santos e vai ter o logo. São coisas que não tem o que fazer. Mas não é ruim. Isso não é ilegal, isso não é imoral. É totalmente diferente. Uma coisa é você ser do time da Blaze. A outra é você ser do time do Santos que tem a Blaze. Por isso que eu falei que é, entre aspas, uma lavagem de dinheiro. E é totalmente diferente, cara. Então eu falo isso até por mim, mano. Eu sou totalmente contra casa de aposta, tá ligado? Mas se hoje um time me patrocina... Por exemplo, se o Santos vem me patrocinar... É que eu não sou santista, mas dando esse exemplo. Se o Santos falou, ó, quero te patrocinar seu canal. Você fala do Santos aí. Tem muito sentido, né? Mas vocês entenderam. Eu vou falar não? Óbvio que não, mano. Eu vou falar, demorou. O que eu não vou fazer é falar da Blaze. Aí eu digo, ó, é Santos. Eu vou falar de Santos. Não tem nada a ver com Blaze.
É isso, é isso. Ah, mas e se o logo da Loud tiver na camisa um bagulho ali de bet? Não tem o que fazer, família. É totalmente diferente. É igual a MBR, né, do Apollo, do Neo e da Maria, né? Se eu não estiver enganado, esses MCs eles não divulgam casa de aposta. Só que a marca deles tem o logo lá, é um XBet, eu acho. Não tem o que fazer, mano. Você tá entendendo? Infelizmente, o que tinha que fazer é o governo proibir essa merda, acabar com essa porra dessas casas de aposta. Derrubar tudo. Aí as coisas voltavam ao normal, porque eu tenho que ver uns fila da puta falando pra mim assim, né? Mas se você acabar com as casas de aposta, acaba os esportes. Ai, cala a boca, irmão. Casa de aposta surgiu há 5 anos. Sempre teve todos os esportes antes de casa de aposta. Que papinho furado, mano. É que todo mundo aceita casa de aposta porque é um dinheiro infinito, né? Sei lá, se a Brahma te der 1 milhão, a casa de aposta vai te dar 20 milhões. Que é dinheiro sujo. Entende? Mas eu não vejo problema nenhum quando você se vincula com uma marca e o seu vínculo é com essa marca. Então, nesse exemplo aqui, se o Croy fosse pra Loud, o Croy não fecha com Bet, por exemplo. O Croy, ele não tá fechando com a Bet, sei lá, 2Bet, por exemplo. Não tá fechando com a 2Bet. Tá fechando com a Loud, mano. A Loud fecha com a 2Bet. Não é ligação direta, entende? Ah, mas isso é basicamente lavagem de dinheiro. É tipo isso. Mas a culpa é do Croy? Não, a culpa é da marca. Vocês entendem o que eu digo? Então é basicamente isso. É um pouco escroto, mas não tem pra onde fugir. Entendeu? O problema tá lá atrás, mano. O problema não é no final. Não é no cliente final, que no caso seria o patrocinado. Saca? Por isso que assim, vou dar um exemplo pra vocês. A gente nunca aceitou apoio de casa de aposta. Nunca. Mas o Gabriel Veron, por exemplo, que já patrocinou a Ana Rosa, ele patrocinou como Gabriel Veron. E ele é um jogador do Santos. Agora acho que ele tá no Juventude, se eu não me engano. Ele já jogou também no Porto, enfim. Ele é um jogador de futebol. Todos os times de futebol têm casa de aposta. Então parte do salário que ele recebe vem de indiretamente uma casa de aposta que paga pro time que ele tá, o time que ele tá paga pra ele e ele paga pra gente. A gente tá fechando com a aposta por causa disso? Óbvio que não, mano. A gente negou $500 mil da Blaze, não sei quanto mil da Estrela Bet. Tipo assim. Você entende? Então, mano, é totalmente diferente isso, mano. Sempre deixando isso muito claro. Há MCs que rimam em evento de bet. Se for um evento exclusivamente de bet, aí dá pra ter uma discussão. Agora, se for um evento de jogo que o patrocinador master é bet, também é diferente. Ele tá indo rimar lá pelo evento de jogo. São coisas diferentes. Vocês entendem? Não é uma ligação direta. Wallace, antes da batalha a plateia era... Eita porra. Antes das batalhas, a plateia era mais próxima do MC, pois o público não viu o MC como um ídolo ou como uma estrela. Isso parece ter mudado com a população das batalhas do TikTok. Acho que isso foi mais positivo ou negativo? Cara, hoje em dia já não tá mais tanto assim não, viu? Tá menos. 2023 foi exatamente isso que você falou. E posso te afirmar, era uma bosta. Era um cu. Um lixo. Não tá mais assim não. As coisas estão melhores já. Boy, por que o Nicolas Walter saiu da cena do rap? Ele não encosta mais nenhuma batalha? O que aconteceu com ele? Ó. O Under respondeu aqui o que ele é, ó. Não preciso nem falar. Salve, Baué, Bumbum Gulosa. Eu não entendo muito de luta, mas acho que a luta entre o Johnny e o Samuel vai ter 2 caminhos. O Johnny vai com um ódio absurdo em cima do Samuel, ainda mais o que aconteceu com ele na BD há 9 anos, enfrentou a treta do Samuel, ele vai só o ódio, aí pode acontecer dele ir com a guarda pra baixo, e se o Samuel for esperto, perceber isso. Vai ser só o Johnny, ou pode acontecer luta, ficar muito amarrada e não acontecer nada de bom, e no final o juiz dá empate. Cara, não. Eu entendi o que você falou, mas vamos lá, Lucas. Essa luta dos dois vai ter 6 rounds, pelo que eu sei. 6 rounds de 2 minutos. A luva é de 12 onças, portanto já é uma luva que machuca mais. Eu achava anteriormente que a luta seria com 16 onças, que é muito difícil de nocautear com 16 onças, mas não é o caso, é 12 onças, então já é uma luva que machuca mais. Não tem proteção no rosto, só o bucal, então não tem proteção de cabeça. São 6 rounds de 2 minutos. Vamos lá, supondo que o Johnny esteja escondendo o jogo, aí não dá pra saber o que vai acontecer. Mas se for aquilo que ele postou recentemente, ele gorfando lá, fazendo um cardiozinho na praia e gorfando, eu acho que o Samuel vai ganhar, mano. Sendo bem sincero, o Samuel tá treinando muito, mano. Tá treinando todos os dias aí, mano, horas por dia, tá ligado? Tá se alimentando direito, vocês viram que ele já tá fortinho, entendeu? Então, eu não vejo o cenário do Johnny ganhando. Só se ele conseguir acertar um soco muito bem encaixado no Samuel e nocautear o Samuel. Agora, se a luta se estender para mais do que 1 round, 2 rounds,
Eu não tenho dúvida que o Samuel ganha. Porque numa luta de dois amadores, o que vai predominar é a resistência física. Se ela não acabar rápida. Então se a luta render mais do que 2 rounds ali, Samuel ganha, mano. Ele tem um condicionamento físico 1 milhão de vezes melhor que o do Johnny. Agora, se não durar muito a luta e um dos dois nocautear o outro, tudo é possível, cara. Nocaute, tudo é possível, mano. Isso do Johnny ir pra cima que nem um louco é a pior coisa que um lutador pode fazer, cara. Isso não dá certo, mano. Ah, mas o TZ fez isso com aquele cara. Cara, o TZ, ele não foi pra cima que nem um louco, não. Ele foi pra cima normal. E aí, quando ele viu que o cara não tinha guarda nenhuma, o cara era ruim, aí ele foi pra cima que nem um louco. Mas ele não começou indo que nem um filho da puta do nada. Ele foi socando normal, foi avançando e o cara era péssimo. O ator da Globo lá não lutava nada. Aí quando ele viu que o cara não lutava nada, aí ele foi pra cima. Agora, numa luta onde você não conhece o adversário, você não sabe, você ir pra cima com tudo é uma cagada. Porque assim, vocês acham que o Samuel também já não espera isso? Que o Johnny vai que nem um louco pra cima? O Johnny também sabe que o Samuel espera. Então assim, eu não acho que nenhum dos dois vai ser burro a esse ponto. Acho que a luta vai começar ali. Acho que o Johnny vai estar mais pilhado, sim. Mas é muito simples. Se o Johnny for pilhado pra cima do Samuel, o Samuel não precisa nem contra-atacar. É só ele aguentar até o Johnny cansar, acabar o gás, e aí ele finaliza o Johnny. Se for nesse cenário que você tá falando. Se for no cenário de trocação igual para igual, qualquer coisa pode acontecer. Entendeu? Agora, se for no cenário longo, eu não vejo a vitória do Johnny. Então eu acho que pro Johnny ganhar, mano, é nocaute, mano. Eu não acho que vai ser por ponto e nem por tempo. Tipo, deu 6 rounds e vamos ver quem foi melhor. Não. Acho que o único cenário que o Johnny consegue ganhar do Samuel é se ele nocautear o Samuel. Só que eu acho que ele não vai nocautear o Samuel. Entendeu? O moleque tá treinando muito. Então, se eu pudesse apostar em alguém, eu apostaria no Samuel. Vi que você falou na live que você prefere fazer live do que vídeo. O que você acha de sempre tirar um dia pra fazer live de react e postar no canal? A análise seria um pouco menor, mas você pouparia um tempo do seu dia, já que nem tem que tirar um tempo pra fazer outros vídeos. Cara, não. Eu entendo o que você tá falando. Fora que na live você faz análise ao vivo com live, tem live pigs, ajuda muito no corre. É nóis, Gui. Eu entendo o que você tá falando, mas, cara, a live ela é um ambiente onde eu sou o Baweb, foda-se. Que na verdade eu sou eu. Quando eu avalio uma batalha, eu não sou o Baweb eu. Eu sou o Baweb técnico, o Baweb jurado. Então eu sou mais sério no meu vídeo. Eu avalio ponto por ponto, volta por volta, eu presto atenção. Eu não fico brincando no meu vídeo porque eu tô fazendo uma coisa séria. Na minha live eu já não tô nesse modus operandi. Na minha live eu quero que se foda, mano. Eu vou avaliar as batalhas, mas eu vou ficar trocando ideia com o chat. Eu vou ficar falando barbaridade, atrocidade, entendeu? E é isso, mano. Então, são coisas diferentes. Eu pretendo fazer os dois. Eu gosto de fazer mais live, descobri isso recentemente, porque eu falo muito, mano. Então dá pra eu falar o quanto eu quiser. Acho que é mais por isso. Eu adoro falar. Vocês estão vendo aqui, ó, o vídeo já tá com 1h02, né? E aí eu não vou conseguir responder tudo nem fudendo. Mas é basicamente isso, que eu vou fazer as duas coisas ainda. Vai tentar o nacional? Se sim, quais MCs gostaria de enfrentar no estadual? Não só vou tentar, como já estou no regional, inclusive do Croy, que eu mencionei. E eu não tenho isso daí não, mano. Pode mandar qualquer um, mano. Eu não temo ninguém, mano. Eu não temo absolutamente nenhum MC. A única coisa que me incomoda é que não são 3 jurados votando. A plateia ainda vota. Só isso que me incomoda. Fora isso, pode ser qualquer um, mano. Pode ser Barreto, pode ser Croy, pode ser Magrão, pode ser Big Mike, pode ser quem for, mano. Eu não tô nem aí, mano. Eu vou pra ganhar. Até porque todos os que eu mencionei, eu já venci. Assim como eu já perdi. Então, tô com medo de absolutamente ninguém, mano. Zero medo, ou quem eu gostaria de enfrentar, zero também. Não tenho isso, mano. Qualquer um, mano. Vambora, mano. O dia que eu tiver medo de MC, ou o dia que eu preferir rimar com alguém, eu paro de rimar. Eu não tenho isso, mano. Eu vou com qualquer um, eu vou com sangue no olho, e eu vou pra ganhar essa porra, mano. Se eu vou ganhar, não sei. Mas eu vou pras cabeças, mano. Papo reto. Bom, caso você volte a fazer a live Dona Rosa, por que não coloca a live pix, deixando claro que não dá pra responder, é unicamente pra ajudar a batalha. Estamos planejando isso daí. Tá no processo, do que a gente não fez live ainda também. Boeb, já assistiu The Boys? Não. Boeb, conta mais como vai ser a nova animação de Avatar. Vai ter o Aang? Cara, a nova animação... É que eu não sei o que você tá falando, porque tem várias novas animações. Vai ter um filme do time Avatar adulto, vai ter um Avatar novo, que é Pav e Nisha, que são avatares gêmeas. Inclusive, quem quiser entender mais sobre isso, eu tenho um canal geek, família. O Nerd do Líbano. Que eu vou ter vídeos falando de Avatar, mano. Isso mesmo, mano. Isso mesmo. Eu tenho 3 vídeos falando de Avatar e outros de reação. Mas depois de um tempo eu não vou estar mais reagindo tanto, vou estar fazendo mais vídeo autoral. Então eu tenho vídeo de Avatar lá pra quem quiser saber. Canal Nerd do Líbano. Tem esses vídeos lá. Mas se for a nova animação é Pav e Nisha, avatares gêmeas, uma com o espírito de Rava e o outro de Vato. Se for do filme que você tá falando, é um filme em 2D, animado, que é o time Avatar adulto. Se eu não estiver enganado é isso.
Johnny versus Croy, maior surra que já aconteceu nos aniversários da aldeia. Cara, se não foi a maior, foi uma das maiores, tá? Ele espancou o Johnny. O que achou da atitude do Kant falando com o Coringa? Se tudo der certo, ele fez uma ponte enorme pros MCs. Eu achei legal, mas ao mesmo tempo eu achei que o Kant vendeu uma... Ele exagerou um pouquinho, tá ligado? Quando ele falou que é um mercado que é como se fosse o Bitcoin não sei quando. Não é verdade. Hoje, os investidores de batalha de rima, os patrocinadores, eles são muito mais num caráter filantrópico e unicórnio do que... tipo assim... o que o Kant disse, tá ligado? Eu não vejo da forma que o Kant falou, tá ligado? Eu entendo que foi numa boa vontade, mas me fala uma marca hoje que tenha tido um retorno foda. Não tem. Então, se o Load criar, Load, né, o Coringa lá criar essa marca, é pra ter o time de batalha de rima, pra ter ele o time movimentando, sempre saindo no Instagram, e aí, óbvio, tem um retorno midiático. É uma verba que tem que ser explicado. Não é um investimento direto. Não é um investimento tangível, como, por exemplo, você pegar um apartamento e alugar e ganhar o dinheiro do aluguel, ou investir em algum fundo que vai te dar o retorno mensalmente, ou anualmente, ou a cada 10 anos, ou o próprio Bitcoin, que é uma moeda que ela trabalha muito com blefe, muito com movimentações políticas. Não são coisas que você consegue entender o retorno. Ela é uma verba de marketing, mano. Então, assim, o patrocínio, sei lá, o Coringa, ele tem 100 mil de marketing para ele investir em algum nicho novo. Ele tem que entender que ele vai estar investindo esses 100 mil, mas sem pensar em retornos financeiros de volta. Por isso que você nunca vai conseguir ver uma batalha de rima conseguindo um patrocínio no Shark Tank. Tá ligado? Não tem como, mano. Não tem como. É muito difícil. Porque qual o retorno que a batalha de rima vai dar? Então, o investidor, do jeito que o Kant falou, ficou parecendo que era um negócio para se investir, quase como aqueles que você vê no Shark Tank. E não é. O cara que investe um dinheiro em batalha de rima ou MC, ele tá acreditando naquilo, ele tá querendo ajudar, ele tá botando uma fé para crescer com a marca dele. Mas não vai ter um puta retorno financeiro. Tipo, não. Tá ligado? As pessoas não vão, por exemplo, conhecer mais a marca por causa disso. É justamente o contrário. O nicho de batalha é tão pequeno que é o oposto, na verdade, né? Quem vai ganhar com isso é a batalha. A batalha vai ficar mais conhecida. E não a marca vai ganhar fama da batalha. Isso não, mano. Então, assim, eu achei legal o que o Kant falou, mas eu achei que ele deu uma exagerada. Mas até aí, ele foi vendedor. Mas, assim, falar que é similar ao bagulho do Bitcoin, tipo, não. Mas eu achei importante essa ponte que o Kant fez. Espero que tenha dado certo. E se eles patrocinarem, é muito foda. No caso, o Coringa, né? Mas que vai dar retorno pra ele, isso eu acho ilusório. Não, tá ligado? Tipo, o retorno que ele vai ter é midiático, tendo MCs de elite ali no time dele, podendo falar, ó, os meus MCs aqui foram campeões, o meu time foi campeão. Aí é o lance do prestígio, é o lance da marca, é o lance da vitória. É quase como quando uma escola de samba ganha, tá ligado? O pessoal que coloca dinheiro ali na escola de samba, ela não tá visando um retorno, ela tá visando fazer aquele time ganhar, mano. Você tá entendendo? E por aí vai, mano. É diferente de algo, porque batalha não é um produto. Não é como, por exemplo, se fosse a Sadia colocando patrocínio no futebol. Ela quer o logo dela lá para as pessoas verem Sadia, comercial, não sei o que, presunto. Vou comprar o presunto da Sadia. Vi aqui no comercial, parece bom. É diferente. Batalha de rima não é uma coisa que você consegue trabalhar desse mesmo jeito. Então, tipo assim, é complicado, cara. Isso é bem complicado. Não é uma coisa simples, tá ligado? Mas eu acho válido isso que o Kant falou, tá ligado? E... tipo assim... espero que dê certo, mano. E começando com essa da Loud, que venha outras, tá ligado? Que venha outras, mano. Querendo ou não, tipo... isso mudaria muito a cena, mano. O sonho que todo MC sempre quis era ser patrocinado e virar um atleta de freestyle. E quando você vira um atleta de uma marca, tipo o que o Kant falou da Loud, é isso que o cara vai virar, tá ligado? Mas é basicamente isso, tá ligado? Não dá pra dizer que o cara... que o Coringa ia ter um puta retorno, isso não, tá ligado? Mas que é muito foda, então legal o Kant ter feito essa ponte aí.
Caso você fosse MC, qual seria a sua relação com os MCs quando descobrisse que você organiza eventos como Ana Rosa, por exemplo? Hã? Caso você fosse MC... Eu não entendi a sua pergunta, porque assim, eu sou MC, e todo mundo sabe que eu sou MC e que eu organizo Ana Rosa, mas... Não entendi. Tem vídeo explicando seu critério de votação? Quais métodos você considera numa batalha? Respeito muito seus votos, queria entender a forma mais técnica também do meu lado. Como eu sempre digo, cada 2 versos você dá uma nota. Pronto. E a sua nota é contemplada todos os critérios que existem. A rima do Gomes, parceira, ela é pra nós, pra porca é outra fita. Você acha que foi um bait pro Magrão encarar assunto de ex de vez? Cara, não, mano. Eu não acho nem que é nesse sentido, tá ligado? É uma batalha de sangue, tá ligado? Vocês esquecem que, tipo assim, você vai xingar o seu adversário. Então eu não acho que foi no sentido de que o Magrão é ex da Lili. É no sentido de, tipo assim, mano, pra porco é outra fita. Você é porco, você é foda, tá ligado? Tipo, tirou o cara pra merda, mano. Se fosse outro trio, mano, caberia o mesmo contexto. É porque como tem o contexto do ex, parece que é mais direcionado. E pode ser que o Gomes tenha direcionado também. Mas isso que o Gomes falou, você tem que fazer qual exercício? Se o Gomes mandasse essa mesma rima pra outro trio, daria certo? Daria. Entendeu? Esse que é o ponto. Basicamente é isso, mano. O que achou do Nel passando pano pro Johnny no react dele? Tem muito a dizer não, já dei minha opinião sobre todos os MCs aí que passaram pano. Saba Web, o Regional da Zona Leste tá sendo um dos mais difíceis até agora. Como tá a ansiedade pro Nacional esse ano? Espero que você tenha um bom desempenho, estamos torcendo pra você, pra cima. Cara, não viu da Zona Leste não, hein, Made by Loane. Preciso ver. Mas legal. Ansiedade, zero. Tá ligado? Eu vou pras cabeças, mano. Como eu sempre fui. E gratidão por torcer, mano. De verdade, mano. De verdade. Quero tentar ganhar esse regional esse ano. Foram 2 regionais seguidos aí perdendo na final. Não vai ser fácil, minha chave tá bem difícil. Mas eu não temo ninguém, mano. Tipo assim. Eu acho que se eu tiver medo da minha chave ou ansiedade por ela, isso só vai fazer eu perder. E esse é meu 5º regional que eu vou participar. Os 2 primeiros regionais que eu participei, eu tava com medo, com ansiedade. Eu perdi na primeira fase. Os 2 regionais que eu falei foda-se, foram os 2 últimos. Eu cheguei na final. Então eu tô com essa cabeça. Então isso garante que você vai longe porque você tá desse jeito? Não, nada garante. Mas é a minha paz de espírito. Se eu tiver capaz de espírito em dia, igual eu tava nos últimos 2 e eu perder na primeira fase, pra mim já tá ótimo. Entendeu? Mas eu não quero perder, eu quero ganhar. Qual foi sua reação quando viu o Johnny te comparando com o Adolfo Bigodinho e o pessoal do podcast rindo? Parece que ele é narcisista, na cabeça dele ele é certo, todos estão errados, não tem capacidade nenhuma pra assumir o erro. Cara, eu achei absurdo, primeiro, né, além de ser extremamente ofensivo, achar uma loucura as pessoas rindo, né? Porque aí vai do que eu sempre falei, as pessoas têm medo do Johnny, mano. Todos que estavam naquela mesa, ele tem medo do Johnny, outros que também têm medo do Johnny. O Johnny, ele é normalizado. Ele fala absurdos e ele é normalizado. Então é mais decepção, tá ligado? E sim, ele é um cara extremamente narcisista, ele precisaria fazer uma terapia absurda porque ele é um completo louco da cabeça, mano. O que esperar da BDA há 10 anos? Muito, vai ser muito foda. Chegando ao 100k, bateu o recorde na live, geral percebendo que o Johnny era o errado. O que dizer desse momento? Tristeza, mano. Teve muita gente que achou que eu fiquei feliz por causa disso. Cara, não, mano. Eu fiquei extremamente triste, mano. Porque precisou chegar a tudo isso pra acontecer o óbvio. E tudo que acontece gera um outro lado. Então, ao mesmo tempo que muita gente começou a perceber que o Johnny é um imbecil, muitas pessoas que tinham que ter se posicionado dizendo o quão zoado ele é ou não falado nada, fizeram o contrário, deram munição pro Johnny. Então, é complicado. Eu não tô feliz nesse momento, não. O Mota fez uma live reagindo às batalhas e disse que não ligou pra ofensa do Johnny, que o trash talk entre os MCs faz parte do evento. O que você acha? Eu acho que o trash talk ele tem um limite. E essa frase do Mota é incoerente porque o Johnny ele não trata o trash talk como um trash talk. Ele realmente acredita naquilo, mano. Se ele não acreditasse, ele não teria xingado os caras em momentos que não era filmado. Porque o trash talk ele tem como maior objetivo quando tá sendo filmado, mano. Até pode ter um trash talk em off. Mas o Johnny, ele tem esse comportamento 24 horas por dia, mano. Ele não é esse cara legal. Então eu discordo, mano. Acho que o trash talk, ele tem sim uma importância, mas quando é feito por um cara que já é maldoso, ele perde o sentido. Você acha que deve existir uma conscientização para as pessoas que escolhem os beats DJs, principalmente em batalhas underground? Vejo muitos erros nas batalhas de escolherem beats que não são condizentes com os MCs que estão rimando, sem favorecer a modalidade delas. Afinal, quando a pessoa tem a conhecida pelo flow trap, coloca um beat trap pra ela rimar. Por que não colocam beats mais fáceis para iniciantes, por exemplo?
Cara, isso aí eu vou deixar essa resposta pros DJs, mas eu acho que quem tá fazendo trabalho muito bom aí é o Dionísio. Então, se eu puder te responder com um exemplo, veja os beats do Coliseu, Dionísio. Você vai entender o que eu acho sobre o que tem que ser os beats. Bom, existe série melhor que Breaking Bad? Cara, existe, mas Breaking Bad, se pá, é a maior série que tem, mano. No sentido impactante, tá ligado? Querendo ou não, a história de Breaking Bad, ela tem um impacto direto em muitas coisas que a gente ignora, tá ligado? Eu não vou ficar falando muito, porque tem muita gente que não viu até hoje e eu não quero tirar essa sensação, mas... Sim, cara, tá entre as maiores, se não for a maior, melhor, sei lá. É uma série extremamente importante que eu já vi algumas vezes e que eu gosto muito, cara. Mas é uma série que eu não consigo ver em português. Eu preciso ver em inglês. Geralmente eu gosto de ver coisas em português, eu valorizo muito nossos dubladores. Eu acho que a dublagem do Brasil ela é a melhor do mundo, tá ligado? E tem muita coisa que a gente tem que ver em português, mas Breaking Bad pra mim não é uma dessas coisas, mano. Breaking Bad pra mim a gente tem que ver em inglês original, porque tem cenas que não tem como, tá ligado? Aquela cena, por exemplo, dele rindo no porão, perguntando onde é que tava o dinheiro, tá ligado? É um bagulho que não tem como, cara. Aquela cena, ela tem um impacto de... Nossa, cara, eu não sei nem te dizer, velho. Eu fico até... Tá ligado? Porra, é absurdo essa série, mano. Qual é a melhor versão do Baweb? Jurado, MC, organizador ou criador de conteúdo? Bruno. Bruno é a melhor versão do Baweb. Poucos têm o privilégio de conhecer esse. Sinto lhe dizer, Rafael. Mas o Bruno é a minha melhor versão. O Bruno que não é nada disso. Que é só ele. Baweb, está em alta questão o time de freestyle, né? Cobra, como você... Você sabe como esses times ganham dinheiro com os MCs? O time paga um salário, qual é o retorno do dinheiro que o time ganha? É exatamente isso que eu falei. Não existe retorno, família. Não existe retorno. Existe uma coisa chamada marketing. Esse é o retorno. É uma verba de marketing. Eles não têm um retorno direto. Vocês entendem? É uma verba de marketing. Esses MCs que estão sendo patrocinados é uma verba de marketing. Por isso que eu discordei daquela afirmativa do Kant de que era como investir no Bitcoin. Porque quando se fala desse jeito, parece que o Loud, sei lá, ele vai colocar 100 pau ali e vai dar um salário para 3 MC. Parece que daqui a 10 anos esses MCs vão retribuir um dinheiro, vão trazer um dinheiro de volta para ele. Não é, entendeu? Então não tem dinheiro. Até pode ser uma coisa ou outra, mas é um dinheiro de marketing. Você está investindo num time que vai levar sua marca. É marketing. Você tá entendendo? Você não tá, por exemplo... eu vou dar um exemplo aqui, ó. Quando você pega um influenciador e você paga... Tô pagando 10 mil pra esse influenciador falar no store dele da minha hamburgueria. O que vai voltar pra você? Pô, se pessoas virem que esse cara gostou da minha hamburgueria e começarem a comprar meus hambúrgueres, pô, legal. Fiz um marketing foda. E aí a conta é qual? Eu tenho que, pelo menos, esses 10 mil recuperar pra sair no 0 a 0. Pelo menos. A conta básica é essa. Aí o cara colocou 10 mil no influencer. O influencer divulgou a hamburgueria dele. E por causa do influencer, ele fez 30 mil. Porra. Retorno absurdo. Só que como que esses times, que já são times, e que têm patrocínios, que não são negócios que geram produtos, vão fazer dinheiro com esses MCs? Existem alguns jeitos, mas do jeito direto de pagar um salário, eu não vejo esse retorno. Talvez a venda de infoprodutos, então tipo, vou fazer uma peita exclusiva da Loud com assinatura do Croy. Tipo, vai ter o desenho do Croy, só vai ter 100 dessa, não sei o que, aí esse dinheiro vai todo pra Loud. Pode ser, tipo, mas tem que ser umas coisas assim, não existe um retorno. Ou vou fazer um evento só com os MCs da Loud, o ingresso vai todo pra Loud, o lucro da venda de ingresso, ingresso caríssimo. Aí pode ser, mas atualmente o que vai ter de retorno? Zero. Esses times eles não têm retorno, mano. Vale dizer isso. E isso eu falo da forma mais honesta possível, como alguém que quer fazer parte de um time um dia, e que se eu tiver muito dinheiro um dia, fazer um time meu e patrocinar outros MCs que precisam do dinheiro, sabendo que esse dinheiro não vai voltar. Que é realmente um investidor anjo. Eu tinha falado unicórnio, né? Falei errado, não é unicórnio não. Investidor anjo.
O nosso unicórnio é outra coisa. O unicórnio são pessoas que. São empresas que batem um valor altíssimo em um período de acho que um ano, se eu não me engano, né? Deixa eu até pegar a definição aqui, mano. Empresa unicórnio. 1 bilhão. Isso mesmo. É uma empresa que bate 1 bilhão em um curto tempo, se eu não me engano. Sem ter capital, alguma parada assim. Eu não me lembro agora qual que é a definição de unicórnio. Eu falei unicórnio, né? No negócio do Kant. Não era unicórnio, já me corrigindo aqui. Falei que passou meia hora desde que eu falei. Falei unicórnio, não é unicórnio, é investidor anjo que fala, né? Que é o cara que tá colocando dinheiro. Não vai voltar esse dinheiro, tá ligado? Então, basicamente isso. Você acha que se alguém tivesse ganhado o Nacional de 2022 ele ia ser mais valorizado? O cara tem muita história nas batalhas, mas a gente desvaloriza demais. Obviamente, mano, qualquer vice-campeão de qualquer competição é menos valorizado. Isso é fato. Sabe, queria perguntar na sua opinião de MC jurado da BDA foi superior a 8. Cara, não sei, falei anteriormente, pode ser que sim, pode ser que não. Como o jurado deveria avaliar uma rima citando referência que ele não conhece? Pelo resto. Por isso que o MC também não pode inventar muita abobrinha, não. Ele tem que tentar mastigar a parada, né? Se o cara pegar e meter uns bagulho de louco, ninguém vai entender, mano. Então, sempre dou esse exemplo. O cara vai falar de Naruto. Ah, porque eu sou o Naruto, eu tenho o clone das sombras, eu sou o Hokage, eu sou o ninja mais forte. Pô, qualquer jurado vai entender isso, mesmo que não tenha visto o Naruto. Agora, se o cara pega e fala assim, ó... Não, porque... Eu sou o Naruto, eu faço improvisação. Eu fui lá pro Monte Milboco, treinei com os sapos lendários e também escutei a mensagem do sapo ancião. Tive que controlar o meu chakra pra não virar pedra, porque o óleo da terra dos sapos... Porra, vai tomar no cu, né, mano? Ninguém vai entender nada. Então é muito sobre o que o MC vai falar. Se ele conseguir falar de um jeito que todo mundo entenda, mesmo que você não entenda o contexto, é isso. Porque se o cara pega e fala, não, eu sou igual ao Naruto, eu sou mais forte que você, porque eu faço Jutsu Clone das Sombras. Aí o cara nunca viu Naruto na vida, o que ele vai pensar? Sou Naruto, sou mais forte que você, faço Jutsu Clone das Sombras. Ah, é um poder que faz ele ser mais forte. Pronto, entendeu o contexto. Tá ligado? Não adianta você meter o louco, né? E por aí vai, mano. O que você acha do 90 passar pano para as ações do Johnny? E a falta de posicionamento da aldeia? Você acha que eles mantêm isso por causa do que ele gera? Hype, views? Mesma coisa que perguntaram do Nel. Não tem muito o que dizer, o que eu já disse sobre tudo isso, vocês já viram. Só fico chateado mesmo. Salve, boy. Gostaria de saber se você tem outras fontes de renda tirando YouTube e Ana Rosa. Eu não tenho fonte nenhuma com a Ana Rosa. Já deixando isso bem claro, de novo. Eu não ganho 1 centavo com a Ana Rosa. 1 centavo com a Ana Rosa. Inclusive, nesse exato momento, a Ana Rosa está me devendo dinheiro. Então... Mas é isso. Parabéns pelo seu trampo, pelo seu canal. Sucesso. Tamo junto. É nóis, Guilherme. Gratidão pelas palavras aí, entendeu? Se eu tenho outras fontes, estou trabalhando com outras possibilidades. Já tem uma coisinha aqui, uma outra ali. Mas a ideia é ter muitas fontes. Muitas rendas residuais. Estamos trampando aos poucos com tudo que é possível. Mas hoje o YouTube é minha principal. Já estou há uns 3 meses pedindo reação do Deadpool, Dani Rap, episódio 3, Henrique Mendonça. Se você quer música de assistente diferente, sem contar muita história do anime, recomendo isso. Desculpa pelos textões. É nóis, Itachi. Vou ver te trazer, mano. Vou ver te trazer. Meu outro canal tá muito devagar, mano. Eu tinha desanimado porque eu não consegui monetizar. Aí eu monetizei, só que eu tô na mó loucura aqui, enfim. Por que você acha que o Johnny te odeia tanto? Tipo, você não fez nada e até tentou amenizar a briga por um tempo. Ele até te cumprimentou na BD há 7 anos e até agora te atacou. E até na hora em que ele te atacou, ele te respeitou. Porque depois disso ele continuou te odiando. Não, isso aí vamos fazer só uma correção. Por que ele me odeia tanto? Eu sou uma das poucas pessoas na vida dele que não abaixou a cabeça pra ele. Primeiro ponto é esse. Boa parte da cena da batalha de rima, sendo organizador, público, MC, jurado, não sei. 99,9999999 peida pra ele, mano. Tem medo dele, mano. Não quer treta com ele. A verdade é essa, mano. Então, quando chega alguém que bate de frente, que não abaixa a cabeça do jeito que ele gosta... Porque eu tenho certeza que no primeiro momento que eu tretei com ele, se eu chegasse nele e alisasse ele, falasse, ô irmão, me perdoa, não sei o que, me desculpa, sou seu fã, que não sei o que, era capaz de ele gostar de mim até hoje. Mas eu não vou fazer isso. Primeiro porque eu não tava errado, segundo porque eu não sou uma puta, né? Então assim, a boa parte das pessoas abaixa a cabeça pra ele, mano. Tem medo dele, mano. Tá ligado? E de verdade, se alguém se sentiu ofendido quando eu falei que eu não sou uma puta, se a carapuça serviu, é o problema da pessoa. Cada um aqui sabe se tem medo do Jonas, passa pano pra ele ou não. Eu não passo. Eu não tenho medo. E eu não vou ficar quieto perante o errado. Então o primeiro ponto é esse. Ele não gosta de mim, porque eu não abaixo a cabeça pra ele. Segundo ponto.
Ele ter me cumprimentado na BDA7 a gente sabe quando um cumprimento ele carrega uma honestidade ou não, tá ligado? E ali eu acho que ele tava muito mais com medo de perder no voto do que me respeitando. Sabe por quê? Reparem numa coisa. Quando ele entra no octógono da BD há 7 anos, ele cumprimenta o Alan e ele me cumprimenta. E foi uma surpresa pra mim. Só que quando acaba e ele perde, ele cumprimenta o Alan e não me cumprimenta. Ou seja, para um bom entendedor, se ele tivesse me cumprimentado na saída, aí sim, ele estaria tipo, me respeitando e tentando, de fato, amenizar a situação. Mas ele só cumprimentou na entrada. Por quê? Porque era de interesse dele. Ó, boy, tô te cumprimentando aqui, hein? Tudo certo. Porque na cabeça dele, eu tinha algum ódio contra ele, eu ia prejudicar ele. Sendo que não. Por mais que eu não goste da pessoa dele, eu sempre fui imparcial. A partir do momento que ele já não tinha mais o que perder, que ele já tinha perdido a batalha, por que ele vai me cumprimentar? Vocês entendem a malandragem aí? Então ele não me cumprimentou em nenhum momento porque ele me respeita. Ele me cumprimentou porque naquele momento eu estava numa posição de autoridade sobre ele. Ele dependia do meu voto. E por mais que eu não seja uma pessoa mau caráter, que exercesse a autoridade como um filho da puta, porque eu jamais votaria no adversário do Johnny pra prejudicar ele. Se ele fosse melhor, eu votaria nele. Na cabeça dele é isso. Porque ele acha que as pessoas são todas iguais a ele. Tendenciosas e escrotas. Então aí ele precisou me cumprimentar pra fazer um tipo, ó, tô aqui, mas na hora de sair ele não cumprimentou. Era melhor ele não ter cumprimentado em nenhum momento. Seria melhor, tá ligado? Isso diz muito. Ou se ele não tivesse cumprimentado nenhum dos dois, menos pior. Mas quando ele cumprimenta na ida, eu e o Alan, e na volta só o Alan, isso diz muito. Porque depois disso ele continua te odiando. Cara, ele me odeia justamente por isso que eu falei. Ele não aceita que eu não abaixo a cabeça pra ele, mano. Quem mais não abaixa a cabeça pra ele? O Samuel, que é quem ele mais odeia. Acho que eu sou o segundo na lista, né? E é isso. Suaba Web, o que você espera do estadual de SP esse ano na questão de competitividade? Amei assistir a BD há 9 anos com você, tamo junto. É nóis, Guilherme, tamo junto. Gostei de fazer a live também da BD há 9 anos. E o que eu espero eu já falei, vai ser um bagulho absurdo, não dá pra saber ainda, mas vai ser bem forte. Vai ser bem forte. Croy favorito do estadual? Cara, é até engraçado eu ter que responder isso porque ele tá no meu regional, né? Mas eu não vejo isso de favorito, eu não consigo ver ainda. Eu acho que quando a gente tiver os 16 classificados pro estadual, a gente consegue ter uma noção de quem é o favorito. Mas a gente só tem uma pessoa classificada até agora, que é a Levinsky. Os outros 15 vão vir ainda. Então não dá pra falar que ele é o favorito. Agora, pensando que ele tá no meu estadual, assim, no meu estadual não, no meu regional, se o Croy quiser ser o favorito pro estadual, vai ter que rimar. Não que ele não possa ganhar de mim. Porque ele já ganhou muitas vezes de mim e eu já ganhei muitas vezes dele. Se eu não tiver enganado, o placar com o Croy, se eu não tiver enganado, eu acho que está 7-5 pra mim. Se eu não estiver enganado. Só que isso também não quer dizer absolutamente nada. Entendeu? Isso também não é uma alfinetada ao Croy. O Croy é meu parceiro. Então, se o Croy quer ganhar o estadual, não vai ser fácil não. Já te adianto isso. Não só pela minha pessoa, mas pelos outros também. Que meu regional tá embaçadinho, fi. Eu não vou facilitar pra ninguém porque eu quero ganhar. O Init tá no meu regional, a gente tem Magrão, a gente tem Capezito, a gente tem uma par de gente, mano. O bagulho tá... Então assim, primeiro ele tem que ganhar o regional dele. Se o Croy ganhar o regional dele, e inclusive se ele ganhar contra mim, se acontecer de eu rimar com ele no regional e ele ganhar de mim, e aí ele estiver no estadual, aí temos o Croy, a Levinsky e os outros 14 MCs. Aí a gente consegue dizer quem tem mais chance de ganhar, mas também não é uma regra, porque estadual é estadual. Então, calma, que tem chão ainda, jovem gafanhoto. E eu quero ganhar essa porra, mano. Já tô adiantando isso aqui, eu quero ganhar essa porra. Ah, nos outros anos você não queria? Eu queria também, mas eu nunca estive tão focado quanto eu estou esse ano. Então, não vou facilitar não. Salve, Web, como tá a preparação pro regional? Abraços. Mesmo de sempre, rimando, seguindo a minha vida e tentando ser o mais calmo possível na hora de rimar. Qual item que você ganhou em uma batalha de rima ou que tem a ver com uma batalha que você tem mais apego sentimental? Não acho que nenhum, mano. Eu tenho as minhas folhinhas todas, sempre guardei todas as minhas folhinhas, tenho aí, tipo, alguns troféus. Já ganhei um Funko Pop meu aqui, que eu ganhei da Natim. Salve, Natim. Ai, caralho, quase que eu quebrei o Funko Pop. Eu ganhei da Natim, que sou eu no Funko Pop. Já ganhei também Funko da minha mina de presente. Inclusive aquele ali não sou eu e nem o Nando Moura, tá? É o Jesus do The Walking Dead. Eu não sei nem se tá aparecendo, porque deve estar a tela aqui, né? Não deve estar aparecendo. Mas assim, de batalha em específico, não tenho nada disso não. Não tenho esse apego não. Salve, Libanês! Delícia! Que isso? Olha!
Queria saber o que você acha da teoria do Shebeck ser pai do Bug em One Piece, se você pretende reagir a algum som do PJ no seu canal Nerd do Líbano. Não sei, não sei quem que é PJ, mas pode ser que eu traga sim, se todo mundo pedir. Sobre o Shebeck ser o pai do Bug, cara, pior que tem muita chance, tá? Pode ser que seja como um alívio cômico, né? Porque o Bug, pra quem vê One Piece, sabe que ele sempre vai escalando ali nos cargos e no topo da história em paralelo com os outros de uma forma mais zoeira. Então é capaz dele ser filho do Shebeck também, não duvido, mano. Pode ser, mano. Claro que não seria algo importante, seria algo cômico, mas pode ser. Bob, na sua opinião, qual foi o estreante de maior destaque na BDA 9 anos? Estreante de maior destaque? Caralho, mano, eu não vou lembrar, velho. Quem se destacou muito? A Vale, mano. Acho que a Vale bateu de frente. Talvez a Vale. Sabe, Bob, sou seu fã, tu sabe muito. Me é um canal aqui pouco, bem no início. Fazer vídeos é mais focado em comps, me desejo sorte. Se possível, seus pupilos aí darem uma olhadinha no canal. Vou ajudar nisso. Já tem alguns vídeos lá. Te abraço. Te abraço não, tamo junto e abraço, libanês. Punch BR. É nóis, Punch BR. Quem quiser se inscrever lá, família, vai lá no canal do Punch BR, dá uma atenção. E vai que vai, irmão. Segue aí teu rumo, cuidado com os copyright. Bom trampo pra você. Boeb, suas apostas pro Nacional desse ano? Não sei! Salve, Boeb, tranquilo? Tenho um canal de reação e me inspiro em você. Salve, Paulo React. Tamo junto. Te assisto há anos, te conheci pela sua batalha com o Jai na aldeia. Essa daí foi engraçada. E hoje as minhas análises de batalha têm muita influência sua. Fico feliz. Gratidão. Quero dicas, mano. Dicas de começo. Tá gravando hoje com o celular mesmo. Eu mesmo edito. Espero ter condições no dia de comprar uma câmera. Qual você indicaria? E além disso, que dicas você daria pra alguém que está começando? Sobre MC. Calma aí, que é muita coisa, não tem. Primeiro, da hora que você tá fazendo no seu canal. Fico feliz de saber que tive uma certa influência. Espero nunca ter te decepcionado. Espero nunca decepcionar. Foda demais. Segue no corre. Eu comecei o meu canal, pra vocês terem uma noção, com um tripé emprestado, com o celular emprestado e com um notebook emprestado. Eu não tinha absolutamente nada. Quem viu meus primeiros vídeos sabe que eu assisti o vídeo no celular aqui, ó. E eu não tinha YouTube Premium, e não dá pra eu baixar no celular. Então se o vídeo desse anúncio, eu tinha que contar na minha cabeça o tempo do anúncio e depois eu ajustava na edição. Olha as ideias, mano. E eu tinha que lembrar o momento do vídeo que aconteceu isso. Então assim, eu não tinha YouTube Premium, não tinha porra nenhuma. Ah, desgraça, não tinha como eu streamar, não tinha jeito de fazer reação. Então, eu tinha um celular, quem lembra, eu tinha um fone de ouvido, eu ficava aqui. Aí um tripé que era de um amigo meu, que ficava comigo por causa da Batalha da Ana Rosa, eu colocava no chão, pegava o celular da minha mãe emprestado de madrugada, filmava, pegava esse vídeo, o meu vídeo, passava os dois pro Drive, aí eu ia no computador da minha mãe de madrugada, emprestado, porque ela é professora, ela usava, então eu não tinha no computador. Aí eu fazia a edição 2 da manhã, 3 da manhã, e eu fiquei fazendo isso por 1 ano. Eu fiquei 1 ano fazendo isso. Sem ter nada, meu. Fazendo vídeo de madrugada. Que era o momento que eu podia usar o celular da minha mãe e o notebook dela. E aí, depois de 1 ano que monetizou, eu continuei fazendo isso por mais um tempo. Consegui comprar um notebook. E aí, o que eu fazia? Tendo notebook, eu já não precisava mais de 2 celulares, porque aí eu podia assistir o vídeo no notebook e o celular que eu assistia, eu usava para me filmar. Aí eu me livrei do notebook e do celular da minha mãe, eu não precisava mais, eu usava as minhas coisas. Aí mudou, foi quando eu comecei a postar 3 vídeos por dia, e aí foi crescendo, aí depois de um tempo, eu consegui um monte de outras coisas. E aí de uns 2 anos pra cá, agora eu já tenho uma câmera, tenho um computador, além do notebook, tenho um celular melhor, e vai indo, mano, microfone, as coisas vão acontecendo. Então, continua aí nesse corre. Sobre câmera, cara, eu não sou o melhor cara pra te indicar câmera, não. Eu perguntei pra várias pessoas, aí me mandaram esse link e eu comprei. Eu fui 100% no que me falaram. Sobre o CNC, como você enxerga a sua regional hoje, agora que o Croy também se classificou? Que nem eu falei, que vem o melhor, que os jogos comecem, eu vou pras cabeças e acho que eles também. Vambora. Sabe, Web, se pudesse escolher um trio pra participar da próxima BDA... Ah, eu não sei, cara, não sei lá... Essas perguntas eu não sei que faria sentido pra você e de quem está na atividade no momento. Cara, não faço ideia, não sei, mano. Ó, desculpa, Douglas Pessoa. Cara, não vou responder essa pergunta não, mano. Não sei, mano. Não faço ideia, mano. Tá muito cru ainda. Não faço ideia pra falar da aldeia de trio. Não sei. Por que a cena odeia o Felipe Neto? O que você acha dele? Porque ele é um verme. O Felipe Neto é um dos maiores parasitas que já pisou na Terra. O Felipe Neto é tão verme que o Krauk fica bonzinho perto dele. Entenderam, né? O Felipe Neto só perde pro Marçal, que é o Marçal é o maior parasita de todos, mas o Felipe Neto tá ali, ó. Boeb, o que você acha do guri com o seu desenho em BDA? Fiquei muito triste pelo mano. Perdeu 3 finais seguidas. Eduardo, eu vou te falar uma coisa que eu falei no vídeo lá da final.
O guri ficou em segundo lugar 3 anos seguidos. E nunca ganhou a aldeia. Agora, vamos pensar que ele vai ganhar uma aldeia. O guri ganhou a aldeia de trio e tem 3 finais. Que dado absurdo. Ou seja, a gente relaciona o dado do todo baseado na conquista. Então, como o guri não ganhou a aldeia de trio, aí ele perdeu 3 seguidas, tadinho. Mas quando ele ganhar uma aldeia de trio, ele não vai ter ganhado uma aldeia de trio. Ele vai ter ganhado uma aldeia de trio e parado em 3 finais. Então, é sobre a ótica que a gente observa. Calma. Tudo tem seu tempo. E o guri é monstro. Bible, o que você tá achando dessa limpeza da cena? Todos estão passando pano pro que o Johnny falou. Eles riem e falam que o Johnny é engraçado, que esse é o estilo dele e que essa postura traz fogo pras batalhas de todos os canais que vi. Os únicos que discordaram realmente da atitude do Johnny em vídeo foi você e o canal Psicologia Rap. Não conheço o canal Psicologia Rap, mas é isso mesmo. Tá todo mundo passando pano. Todo mundo. Eu sou um dos poucos que não tá passando pano, porque as pessoas estão sim sendo covardes. E eu sei que só de estar falando isso, muita gente vai me odiar, eu quero que se foda, mas a verdade é essa. Se fosse outra pessoa no lugar do Johnny fazendo o que o Johnny faz hoje, tava todo mundo caindo matando aí, né? Vamos ser sinceros? Então é isso. Quando as pessoas vão começarem a bater de frente com quem tá sendo parasita com o movimento, as coisas não vão melhorar, não. O que acha das pessoas que estão falando que a BDA 9 anos foi ruim? Sabem nada. Comecei a estudar ciências sociais, tomei conhecimento do Manifesto Comunista e ver como Marx e o parça dele analisaram a Revolução Francesa e o capitalismo como essência, apontaram seus problemas. Você acha que é possível haver uma mudança sem revolução? Quando o Cid diz que ser contra o sistema não é assessor de esquerda, mas de contra a lógica do capitalismo, eu acho que ele é assertivo. Cara, eu, pra falar a verdade, eu sou descrente de tudo isso. Porque, sim, não tem como ter uma mudança sem ter revolução. Só que eu não vejo hoje de que modo seria possível implantar um regime comunista de uma forma que não fosse autoritária. Não tem como. Pelo simples fato de que os pensamentos e os desenvolvimentos de cada pessoa, individuais, e o modo como a sociedade molda cada uma dessas pessoas, já encaminhou elas a ter um lifestyle, um modus operandi. Então, como que seria possível ter um regime comunista que desse certo? Teria que literalmente começar do zero. E começar do zero, não existe um jeito de começar do zero se não for de uma forma autoritária. Que democraticamente falando é impossível. Não tem como todo mundo em consenso, 100% da população global falar vamos abrir mão de tudo e criar um sistema comunista onde todos vão ter os mesmos direitos, vai ter tudo igual, né? A gente abrir mão do capital, de não sei o que. Impossível. Por isso que, assim, eu sou descrente, porque eu acho que até se fizer uma revolução global e os comunistas tomarem o poder e eles fizerem todo um processo autoritário para acabar com tudo, não tem como. Existem os caminhos, eu sei, é primeiro o socialismo, e aí depois do socialismo se atinge o comunismo, que não sei o que. Eu não acredito que é possível. Eu acho que se a sociedade tivesse começado desse jeito, talvez fosse possível. Uma sociedade isolada, que não tem interferência com o resto do mundo, é possível. Mas até numa sociedade isolada que não tem interferência com o resto do mundo, se existe um autoritarismo. Tá ligado? E eu já estudei bastante sobre o comunismo também, já li bastante. E na teoria o comunismo é uma teoria que eu admiro muito. Porque é uma teoria que prega a igualdade. Que não prega nada mais do que a igualdade. É todos terem os mesmos direitos, todos terem a mesma oportunidade, todos terem a mesma importância perante a sociedade, não existe uma exploração. Só que na prática eu não consigo ver isso porque a sociedade ela já foi moldada com os pensamentos individuais e com o próprio capitalismo. Então, teria que começar do zero, tá ligado? Teria que começar do zero. E não tem como começar do zero de forma pacífica. Ah, então você é a favor da agressividade? Eu não. Eu quero viver minha vida. Pra falar a verdade, eu já tô descrente de tudo isso. Se um dia a sociedade conseguir ter uma teoria, se conseguir ter uma prática como a teoria do comunismo, que bom pra quem estiver vivo. Não acho que estaria vivo pra ver isso. Mas é isso. Respeito muito quem defende, mas também respeito muito quem não quer. Porque ao mesmo tempo, assim, quando eu digo respeito quem não quer, quando são pessoas que não são cuzonas, né? Você pegar esses filha da puta bilionária que só foge os outros, é óbvio que eles não vão querer. Mas tem pessoas que não são ricas e não querem porque estão muito que nem eu, assim, tipo, tão descrente. Mas eu entendo o que você tá falando. Como você conheceu sua namorada? Em batalha de rima. Beijo, amor! Poderia explicar como a Levinsky já tá no estadual? Eu vi isso no Instagram e não entendi se é de fato, se é como é funcionou. Tô perguntando porque não acompanhei essa parada. Vou explicar, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas basicamente, vamos lá. Quem vai pro Nacional? Por São Paulo. O campeão estadual. Me acompanha aqui. O campeão estadual de São Paulo vai pro Nacional. E como que o cara ganha
estadual. Ele e mais 15 pessoas que estão no estadual. Ele e mais 15 pessoas, cada uma dessas 16, ganhou um regional para estar no estadual. Então, vamos usar exemplo da Levinsky. Como é que a Levinsky está no estadual? Ela é uma desses 16 que ainda não está completa a lista. Ela ganhou o regional dela. Ela ganhou um regional chamado Regional Diversidade. Nesse Regional Diversidade tinha ela e outras 15 minas, pessoas trans, enfim. Era um Regional Diversidade. E ela e essas outras 15 pessoas, cada uma dessas 16 pessoas, ganhou uma seletiva. Então a Levinsky, ela ganhou uma seletiva, que ela ganhou de 4 pessoas, ganhou essa vaga. Foi para esse Regional Diversidade. Nesse Regional Diversidade, ela ganhou de mais 4 pessoas e foi para o estadual. Então a Levinsky, ela fez o processo normal. Ela ganhou de 8 pessoas para chegar no estadual. Entendeu? A questão é que o Regional Diversidade ele foi feito antes de tudo. É porque eles chamaram de estadual diversidade, porque englobava o estado e não uma região. Mas eu achei que foi uma gafe esse nome. Mas é um regional. O estadual diversidade é um regional, como os outros 15. Então a Levinsky ganhou o Regional Diversidade e ela classificou para o estadual. A questão é que todas as seletivas e o Regional Diversidade ele aconteceu antes de todos os outros, porque eles queriam dar prioridade ali para diversidade e tal, porque tinha muita gente que é diversidade, que ia pegar a vaga no processo seletivo casual e não estaria como participar da diversidade. Acho que foi por isso. Então, é por isso. A Levinsky fez o processo normal. A única diferença é que o processo dela aconteceu antes do resto. Mas é o processo normal. Ela ganhou de 8 MCs para chegar no estadual. Você acha que o Johnny tá perdendo cada vez mais? Será que dessa vez ele vai se afastar das batalhas? Se ele apanhar pro Samuel ou perder todo o respeito que tem nas ruas? Já falei sobre isso. Eu acho que não, porque enquanto tiver lunático apanhando ele vai continuar. Se o rapper de direita é visto tão mal pela cena, por que ele ainda consegue reagir a compilados, batalhas e até lives? Porque os responsáveis pelo conteúdo não bloqueiam o canal dele ou algo do tipo. Porque a gente não é ditador, mano. Porque não somos pessoas que não prezam a liberdade. A gente preza a liberdade até pra um cara como aquele. É público, né, o conteúdo. Se ele quiser reagir, ele reage. E eu tenho certeza que se fosse o contrário, se fosse uma pessoa com autoridade sendo de direita, ela teria bloqueado tudo que a gente quer. Então você pode ter certeza. Mas é por isso. Na verdade, ninguém tá nem aí pra ele. Ele é meio irrelevante. Ele só é um cara que fala umas abobrinhas e... Qual gênero de música você mais ouve no dia a dia? Não tem um gênero específico, eu escuto de tudo. A minha playlist tem absolutamente tudo. Boeb, já pensou em voltar a ser jurado? Não. Boeb, o Brands falou em live que a próxima ação de dupla queria ir com você. Falou que você é sinistro nas underground. Falar é fácil, né? Cadê ele me chamando? Tô esperando ele me chamar, porque me chamar ele não chamou. Tô esperando aí, Brenos. Chama nós. Salve, Boeb. I am big fan. É nóis, irmão. Gratidão. Eu tinha uma pergunta nada a ver. Você acha que o MC falar na vez do outro pode tirar a vitória dele? Caso a batalha for muito parelha, esses pontos que os jurados contam de quem fala na vez do outro é suficiente pra tirar a vitória do MC? Cara, não existe uma regra. Depende de quanto o outro MC pontuou. Se estiver super equilibrado e o cara falar na vez dele e for um desconto de nota, ele vai se fuder. Agora, se o cara já tá com uma margem absurda, essa perda de nota não vai afetar em nada. Entendeu? Então depende da nota do cara. Fala, Boy Bolas. Satisfação, Libanês Maldito. O que achou da KM ter ficado de fora da meia 9 anos? Eu achei ridículo, na moral. M de Monster Marçal é meu peru. Isso mesmo. M de Monster Marçal é meu peru. Cara, eu acho que faria sentido a KM não participar se alguns outros nomes que participaram também não tivessem participado. Entende? Porque pra mim o critério principal que a aldeia adota seja história com a aldeia, atual e também antiga. Então por isso que a KM talvez não tenha participado. Mas tinham outros nomes que não estavam tendo tanta história com a aldeia, não tinham título, ou não tinham tanta construção em volta da aldeia que participaram. Então pra mim a régua é essa. Mas a aldeia sabe os critérios dela, ela sabe o que ela fez, não estou aqui pra julgar. Vai fazer live da luta do Johnny e do Samuel? Eu não tem nem como fazer. Se eu fizer live, o canal Combate derruba meu canal, você é louco? Impossível. Fala, Baibão, meu amigo é muito fã e ele faz aniversário dia 26/7. Manda um parabéns pra ele, o nome dele é Daniel Silva. Salve, Daniel Silva, parabéns pra você daqui a exatos 22 dias. Beijo na sua boca. Uau. É nóis. Pra você, na história dos aniversários, qual foi o melhor estreante? Meu Deus do céu. Família, eu vou deixar uma coisa bem clara. Não me façam essas perguntas assim que eu não sei, velho. Não sei, eu não sou o Tchulala Score. Mas tamo junto aí, Manuels. Pausa pra água, filho da... Muito obrigado. Levanta e busca. KKKKKK. Sabe, você é monstro. Você lembra do Oséias? Vi que ele envolveu umas polêmicas e nunca mais vi falar. Tomara que ele tenha melhorado. Também não sei nada do Oséias, não. Infelizmente, nunca mais vi. Cara, responde tudo. E obviamente que deve ter mais perguntas. Acho que não vai dar pra responder. De 83, vamos pra quanto? 102. Mas nunca que eu vou responder tudo isso. Família, ficamos por aqui. Impossível.
Se bem que eu acho que dá, hein, mano. Deixa eu ver. Não dá não. Muita coisa. Fica uma próxima. Vocês que não conseguiram, mandem a pergunta de vocês no próximo Respondendo Perguntas. Vídeo de 1h45, já tô falando muito. Inclusive, já faz 45 minutos que eu quero mijar. E sabe como isso aqui é doentio? Eu tô 1h45 olhando pra uma câmera no meu quarto. Só tem eu no meu quarto, eu tô falando sozinho. Então se você não me der o like aqui, você é um louco. Igual eu. Tamo junto. Satisfação e é nóis.